Olá pessoal, tudo bem com você? Que bom que você está aqui com a gente em mais um Vida Vida na na Vida. vida. E hoje a gente tem uma presença ilustre aqui com a gente, na verdade duas, mas a gente vai entrevistar uma pessoa que é super querida no meio cristão, gospel, principalmente da música, e espero que vocês saibam quem é já, né, com uma grande carreira musical e não só na parte gospel, na parte musical, mas a vida dele inspira muitas pessoas. Muitas vidas foram alcançadas através das suas músicas, e não só isso, né? Pessoas que hoje exercem o ministério e estão no ministério de música, ministrando louvor, sempre tem ele com o nome de referência. Não sei se você sabe quem é, mas está aqui com a gente hoje, além do nosso bispo André Rangel, tá Bené Bené Gomes. Gomes. Sou eu. Pastor Bené Gomes, seja bem-vindo ao nosso Obrigado. podcast Vida na Vida. É um prazer, é uma honra recebê-lo aqui conosco. Espero que esse tempo seja um tempo de aprendizado, de muitas histórias que às vezes a gente já conhece nos bastidores, já Mas sabe um sempre é pouco. bom ouvir. Mas é sempre bom ouvir, sempre edifica, né, as histórias que você tem com a sua esposa, né, com seus filhos, dessas mudanças todas que a gente estava falando um pouquinho aqui antes, mas que essas pessoas que vão ouvir a gente hoje também sejam impactadas por aquilo que você viveu e que você traz pra gente hoje aqui nesse lugar. Bom, primeiro, parabéns pelo podcast, né? Vida na Vida, né? Que é muito bom estar com meu amigo, irmão, colega, Bispo André Rangel. Muito bom estar com o Renan, muito bom estar com a Edilane também, com a Sofia, com o Dudu. Gente, é um prazer, né? A gente poder compartilhar coisas do reino, coisas que edificam, coisas que podem acrescentar, algumas curiosidades, né? Sim. Dentro desse tempo todo que a gente tem exercido o ministério. Eu estou indo agora, em 2024, para 50 anos de convertido, né? Uau. Eu converti em 1974, lá em Goiânia. Então, cara, tem história, né? Muita Tem história. E a gente quer saber um pouco mais dessa história. Bispo André Rangel, seja bem-vindo mais uma vez. Esse podcast é seu, né, também. Isso aí. Mas é Fica à sempre vontade. bom quando você tá com a gente. Sim, quando eu puder eu vou estar, vai ser um prazer imenso, mas hoje não podia faltar. Tão bom estar com meu amigo também, tão querido, tão especial. Bené é uma daquelas referências muito marcantes. Todo mundo tem pessoas admiráveis na sua vida e que são espelhos para a gente e pessoas que fazem bem a você, né? E todas as vezes, 100% das vezes que eu tive um encontro com o Bené, e a gente já fez muita coisa boa junto, ah, ele me abençoa demais. Eu acho que muito mais do que ele sabe que me abençoa. E eu já quero começar deixando para mim rasgação de seda mesmo, não quero saber, né? Assim, o que eu considero uma das suas qualidades que chamam muito a minha atenção. Você é um cara muito bem-sucedido, mas você é uma das pessoas mais simples que eu conheço. Você Obrigado. vem estar perto da gente, assim, onde a gente estiver. Bené é um daqueles caras que são extremamente inteligentes, capacitados, mas fica fazendo pergunta para você como se você soubesse mais do que ele, né? Como alguém que está sempre desejoso de aprender e crescer, e é muito inspirador. Você me abençoa, você realmente me inspira. E eu dou graças a Deus por você, pela sua família. É, uma pessoa fantástica assim tinha que ter nascido em 23 de julho. É, se vocês não sabem, gente, além deles estarem iguais, né, com blusa preta, eles também Fazem compartilham aniversário no no mesmo, mesmo dia, Isso aí. né? Olha que coisa legal. Uma pequena diferencinha de 13 anos, mas tá tudo bem. Mas a gente queria conversar esse papo, né? Perguntando para você quem é o Bené Gomes. Pois é, essa é uma boa pergunta, porque não era para ser Bené Gomes, né? Sim. Não era para ser Bené Gomes, porque quando eu nasci, meu pai, ele quis muito homenagear um músico brasileiro chamado Antônio Carlos Gomes. E o meu nome é Benedito Carlos Gomes. Onde entrou o Benedito, né? Será o Benedito? Então já tem mais outra coisa em comum, né? Carlos tá no nome também, né? Exatamente. Mas Tem tem Carlos também, Carlos André. Olha, é verdade, tinha esquecido. Verdade. E aí, quando meu pai estava com essa disposição de realmente colocar o nome de Antônio Carlos Gomes, eu costumo brincar, tá, gente? Isso aqui é um pouco de brincadeira, tá? Que a minha mãe disse assim, não, de jeito nenhum.
Não, Antônio Carlos. O Carlos Gomes, tudo bem, mas Antônio. Antônio é um nome muito comum. Antônio é um nome muito feio. Vamos colocar um nome mais bonito. Benedito. Tá bom. Mas houve uma razão natural e houve uma razão espiritual. A espiritual, com certeza, minha mãe não tinha muita consciência, né? Penso eu, posso até estar enganado. Porque o Benedito, ele vem do latim benedictus, que significa bendito, Sim. né? Abençoado, bem-aventurado e tal. Ah, já a razão natural é porque o meu pai se chamou Benedito. E minha mãe, meio que intuindo que eu seria o último, e não tinha nenhum Benedito. Ela não tinha homenageado. E foram 8 homens e 5 mulheres, tá, gente? Lá foi uma loucura. Eu sou o 13º É. dessa família extensa, então ela acabou colocando. E foi interessante porque os 2 últimos filhos, o 12º e o 13º, homenagearam a minha mãe, que é minha irmã, que se chama Esmeralda, o nome da minha mãe, Que lindo. e eu homenageei meu pai, Esmeralda Benedito, que também a Esmeralda nasceu dia 23 de julho, Uau. 2 anos antes de mim. Que 2 anos. legal. Então, quando ela fez 2 anos, no exato dia em que ela fez 2 anos, eu nasci. E aí, Esmeralda, Benedito, né? Então, Esmeralda é pedra preciosa. O ano passado eu fiz 40 anos de casado, em dezembro de 2022. Casei em 82. E é bodas de esmeralda, né? Aí eu tive que fazer um investimento, né? Tá certo. É um investimento, exatamente. Aí, lembrando da minha mãe, da irmã da minha irmã, né? Mas Esmeralda. E até interessante porque lá em Goiás, uma curiosidade, né? O Palácio de Goiás é o Palácio das Esmeraldas. É interessante. Então, Esmeralda, eu estou rodeado de esmeralda, cercado de esmeralda na minha vida. E é uma curiosidade, porque eu sou de Goiás, né? Sou de Goiânia, nasci no interior de Goiás. Legal. Mas então, o Bené Gomes, assim, na verdade, olha só, tem tantas na verdade aqui, né? Sim. Eu tô quase igual Jesus. Em verdade, em É verdade. O Chico. Na verdade, eu não era chamado de Bené, tá? Porque como o Bené já era o meu pai, eu era chamado de Carlinhos. Olha só. Carlinhos. Então a minha infância toda era Carlinhos. Para os seus Por causa do irmãos. Benedito Carlos, né? O Carlinhos. Sim. Então, Carlinhos, Carlinhos, Carlinhos. Quando eu fui trabalhar, virou Carlos. Mas no colégio, como tinha chamada, né? Aí virou Bené, Benedito, tal, Bené. E eu fui jogar basquete, Bené. Bené. Então, eu tinha 2 nomes. Eu tinha que saber onde eu estava Para poder qual nome que eu ia ouvir. atender. E era interessante porque eu já era casado e como eu trabalhei até os 30, eu casei com 23. Então, às vezes, alguém do trabalho ligava na minha casa, perguntando assim, o Carlos está? Aí a empregada, né, ou alguém diz assim, não, aqui não tem nenhum Carlos. Aí quando eu ouvi assim, sou eu, peraí, depois eu te explico. E a mesma coisa era o contrário, né? Quando ligavam lá para o serviço e diziam assim, eu queria falar com o Bené. Aí, Bené? Não tem Bené aqui. É O Carlos falava, Então sou eu. ficou. Aí depois que eu saí do trabalho secular, do serviço secular, aí o Bené começou a ganhar mais força, Sim. né? Foi ganhando Aí usou força. só um nome. Aí e lá nos Estados Unidos, interessante, que lá nos Estados Unidos que a gente aprende, porque eu acabei fazendo um trabalho solo em São Paulo antes de ir para os Estados Unidos, em que meu nome artístico era Benedito Carlos. Benedito Carlos. Já mudei para Bené Gomes hoje, mas Sim. era assim, a primeira vez, na capa, né? Benedito Aham. Carlos, um CD. Benedito Carlos. Quando você vai para os Estados Unidos, você entende que, na verdade, o seu nome é o seu sobrenome, Sim. né? O nome da família, o Gomes. Aí o Rick Pantoja falou assim, como é que você vai colocar aqui o nome? Eu falei, cara, Bené, Benedito Carlos. Ele falou, não, põe Bené. Pô, você tem que colocar o nome das famílias. Aí foi que surgiu o Bené Gomes. Então o Bené Gomes foi em 98. 1998 foi quando a gente gravou aquele CD. Eu te conheci em 97 lá em Atlanta. Foi né? 96 para 97. Esses 2 anos que eu morei lá. E em 98 a gente gravou esse CD, que foi produzido e arranjado pelo Rick Pantoja, e junto com ele a gente teve um time, cara, considerável do Osana Music, né? Que legal. O Abraão Laboriel, que é o baixista, que é um baixista Espetacular. espetacular, gravou com a Whitney Houston, gravou com o Steve Wonder, o cara era muito requisitado.
Cara, e de repente tava lá com o Bené Gomes. E o Rusto Almário, que O tocava Alex Acunha também. tudo que até coisa de sopro, É. né? O Alex Acunha também E fez. o Alex Acunha, que era na bateria. Uhum. Né? Então, assim, foi um presente de Deus. Cara, tem tanta história, tem tanto presente de Deus, sabe, que a gente vai precisar de fazer alguns podcasts. Que bom, né? que bom. Volte sempre, Podcast. por favor. Nem tem terminado o que você está falando. Volte sempre, né? É. Vai, fala. Como que iniciou o seu chamado com a música? Acho que é uma... E lá no começo, né? Como é que começou tudo isso? Quando é que você se viu assim? Cara, assim, eu posso ser ousado? Eu acho que no ventre da minha mãe. Por quê? Por que que eu vou dizer isso? Uau. Porque minha mãe, ela cantava muito na Igreja Católica. Ela não era cantora profissional, mas ela fazia parte do time de cantores e tal. Então, e aí você junta o dom da minha mãe e o meu pai querendo homenagear um músico, que é o Carlos Gomes. Talvez essa geração nova não saiba quem é o Antônio Carlos Gomes. Carlos Gomes é um compositor de mão cheia que nasceu em Campinas, no interior de São Paulo, e a grande obra dele foi o Guarani. Ele foi conhecido mundialmente como compositor dessa peça, né? Dessa obra chamada O Guarani, que todos os dias na Voz do Brasil é aquela música que dá início à Voz do Brasil. É? É. Não sabia, não. Clássica. A Voz do Brasil. Então, assim, o que aconteceu? Com mais ou menos 5 para 6 anos, sempre tinha música em casa. Eu lembro de. Cara, o Roberto Carlos é mais velho que eu, você pode acreditar. Né? Erasmo Carlos. Então, essa turma da Jovem Guarda me influenciou demais. Wanderlei Cardoso, Jack Adriani, Vanderleia. Cara, porque lá em casa tinha muito. E tinha muito também o quê? No rádio? Sertanejo. O sertanejo goiano é muito famoso. Só que esse é de raiz, né? Que você tá falando De aqui. raiz. Sim. É a caipira, a música caipira mesmo, né? Uhum. Mas mesmo assim, o Goiás é muito rico em sertanejo, Muito. sertanejo universitário e tal. São Uhum. Com certeza. várias duplas, né? Até porque nasceu lá, né? Também. Exatamente, exatamente. E, então, quando eu tinha mais ou menos 5 para 6 anos, eu pegava um cabo de vassoura e fazia como se fosse o meu violão, fazendo sons na voz, né? Eu lembro que eu gostava de executar uma música que é tema de um filme, né? Tem uma música que chamava Tema de Lara. Eu nem sei qual é o filme, mas Tema de Lara, Tema de Lara. Doutor de Vago, uma coisa Acho que assim. Né? E aí mudei para Goiânia. Deixa eu só explicar para vocês aqui rapidinho. Eu nasci em Abadiânia, no interior de Goiás, uma cidade a 80 quilômetros de Goiânia, tá? Nasci lá, morei 3 anos, fui para uma outra cidade do interior, mas bem chegada em Goiânia, 18 quilômetros de Goiânia, chamada Trindade. Minha família, toda ela muito católica, um tio padre, tá? 3 dos meus irmãos estudaram durante um bom tempo para serem padres, também fui de seminários e tal. Eu tinha essa intenção, Uhum. tá? Com 10 anos eu estaria entrando no seminário para ser padre, e influenciado por 2 irmãos que estavam lá. Mas antes de eu entrar, tipo assim, eu entraria em 1970, em fevereiro ou março, em outubro ele saiu. Ele entendeu que não era mais vocacionado, então saiu. Aí depois, mais para frente, saiu o outro, né? Aí eu perdi o ânimo com aquilo. Eu pensei, cara, acho que não é por aí. E Deus já estava na história, né? Sim. Então, assim, a gente foi para. Com 7 anos, a minha família mudou para Goiânia. E um irmão meu comprou um violão. Comprou um violão para aprender, mas ele não começou a trabalhar, então não tinha tempo. O violão ficava lá, postado no quarto. Eu peguei esse violão e falei, quero aprender. E pedi um irmão meu para poder me ensinar alguma coisinha que ele sabia. Daqui a pouco ele me compra. Vocês querem aprender mesmo? Quero. Ele me compra um método do Paulinho Nogueira. É um método aí de 75 páginas, cifras, só de cifra. Cara, eu investi 8 horas por dia nas férias, dezembro, janeiro e fevereiro, para mergulhar nesse método. 8 horas por dia. Assim, eu amava jogar futebol, eu amava e descer, porque eu morava num prédio, descer para brincar com os amigos. Amava, sempre amei esporte. Esporte também é outra coisa que faz parte da minha vida. Tá?
Depois você me lembra, eu fui Sim. campeão brasileiro infanto-juvenil de basquete. Que legal. Campeão brasileiro pelo estado de Goiás, jogando pela seleção de Goiás. Me lembra de pergunta com quem foi a final, tá? Tá. Qual foi o jogo final? Eu vou mexer com muita gente. Muita gente. E aí, nesses 3 meses, eu aprendi o básico, mas eu mergulhei mesmo, assim. Tá? Tudo aquilo que o Paulinho Nogueira tinha para ensinar pra gente. Com 15 anos eu me converti. Eu cheguei a compor umas musiquinhas entre 10 a 15 anos. Com 15 anos eu me converti numa parede eclesiástica chamada MPC, Mocidade para Cristo, que era americana e veio para o Brasil. Era um movimento americano e veio para o Brasil, com sede em Belo Horizonte. Até hoje tem. Sim. Tá? É o Marcelo Gualberto, que é o seu presidente. Cara muito bom, cara. Cara, assim, para evangelismo eu nunca vi igual. Eles têm essa veia evangelística na AMPC. E aí eu fui ganho numa quadra de basquete. Ali, antes do treino, eu observei um amigo meu, porque você já estou falando da conversão, né? Você Não, perguntou tá sobre a ótimo, Não, música. não, Deixa vamos embora. Não, fluir. deixa fluir. Uma história vai se misturando a outra, É. né? Porque tem a ver. E aí eu vi que ele estava diferente um dia, um colega meu, eu falei, cara, você está diferente hoje, o que aconteceu? E ele tinha tido um encontro com Jesus no dia anterior, sabe? Na MPC. Aí me levou, eu converti na MPC, e ali na MPC descobriram que eu sabia tocar, né? E eu já tirava tudo de ouvido, assim, era fácil, ainda mais aqueles corinhos de antigamente, não tinha nada difícil, né? Eram 3 posições só. Hoje não é mais assim, graças a Deus. Ah, São obrigado. 4. São 4. Aumentou um. E aí, então, eu comecei. Eu costumo dizer o seguinte, que o meu ministério começou com a minha conversão, porque acho que não deu 2 semanas, eu já estava envolvido, já tinha responsabilidade de tocar, né? E fiquei 8 meses sem igreja, porque eles vão discipulando você, eles vão cuidando de você, e daqui a pouco eles veem que você já está pronto para poder ir para uma igreja. Eles não dizem qual igreja, eles animam você, assim, eles incentivam você a visitar algumas igrejas, né? Foi o que eu fiz, eu visitei pelo menos 2 igrejas e acabei ficando na terceira igreja, foi uma igreja. Eu até brinco também, isso aí dá para brincar com o nome da igreja, porque quando é a primeira igreja batista, você fala PIB. Sim. Quando é segunda igreja batista, você fala CIB. E lá era a 4ª igreja, então era KIB. Então, a 4ª igreja batista, né, era KIB. Então era 4. Tem a 8ª presbiteriana, então tinha a 4ª batista. E foi lá mesmo que eu me converti. Aliás, que eu frequentei. Lá eu fui batizado nas águas e fui batizado no Espírito Santo, porque ela era da convenção que aceitava os dons do Espírito renovada. E ali, cara, assim, desde que eu me converti, a minha vida tem a ver com música. O meu ministério, igreja, sempre. Até que em 76 eu fui para um grupo, saí da Batista, em 75 fiquei lá um ano só. Em 76 conheci o Robson, que é o presidente internacional da Sara Nossa Terra, né? Robson Rodovalho. Você conheceu. Você fez parte da Sara, né? Fiz. Ali em Atlanta. Fiz, quando eu morei em Atlanta, Exatamente. era a nossa igreja. Mas a gente conversava com ele sobre o futuro. O que você está pensando no futuro? Eu vou ajudar meu pai lá em Bom Sucesso. Era bem claro isso. Uhum. Assim, isso, sem nenhum tipo de prevenção, não. Só dizia assim, não, eu tô Nem aqui. sabia o que ia acontecer. Não sabia. Mas a gente estava na Sara Nossa Terra. E aí foi quando eu passei a ser líder do Ministério de Música. Então, a partir de 76, eu sempre fui líder de Ministério de Música, né? Sempre. Mesmo quando eu era pastor titular, eu como é que fala? Embarcava as duas, eu assumia, né? Eu acumulava, esse é o termo, eu acumulava as 2 funções. O pastor principal e o Ministério de Música. Sempre envolvido com música, desde que eu me converti em 1974. Uau. É engraçado assim que a gente conhece, já ouviu você falando de muitas coisas, né? Encontros de casais, encontro para músicos, na igreja. E uma das histórias que você mais conta também do seu relacionamento com o seu pai e como isso também de alguma forma, te impulsionou, né, para esse momento da sua paternidade com Deus ali, né, dentro da música também. E depois isso voltou
ali para o seu relacionamento paterno, né? Com seu pai diretamente. Exatamente, exatamente. Quer dizer, eu tive uma ligação muito forte com ele no início, assim, na minha infância mesmo, né? Não só pelo nome, mas assim, pelo desejo que ele teve, que eu fosse um músico e E ele também, você poderia ser considerado como filho já da velhice dele? completamente, porque, olha só, a idade com que o meu pai, a idade que ele tinha quando eu nasci, é a idade que eu tinha quando o meu neto nasceu. Só pra você ter ideia, né? Ele tinha 45 anos e eu tinha 45 quando o Romeu nasceu. Então, assim, ele já. Mas ele começou a ser pai com 24, sei lá, 23 para 24 Sim, anos, é. né? Bem, foi sendo pai já e encerrou comigo, né? E, na verdade, a minha mãe é porque não. Eu costumo brincar, né, gente? Eu faço tudo assim. Eu tento ver um lado assim do bom humor, uma sim, pitada e de bom leve humor. também. Porque eu penso assim, eu falo assim, cara, eu fiz de tudo para não nascer naquela família. Eu fui dando preferência aos meus irmãos, fui dando, Vai você primeiro. Passa pra e frente. torcendo, já no décimo, torcendo para minha mãe já entrar na menopausa, para poder não ter mais, né? Mas não teve jeito, eu tive que nascer. Foi eu nascer, ela já, aí não podia mais, já não deu mais para criar, para ter filho. Mas assim, a história do meu pai é que eu não sabia, mas a minha mãe tinha uma mágoa profunda dele, né? Mais tarde eu vim descobrir isso. Então, a minha mãe acabou contaminando a gente com a mágoa em relação ao meu pai, porque meu pai, assim, ele tinha algumas qualidades, né, muito boas, mas ele tinha alguns defeitos também. E um dos defeitos que meu pai teve foi de preferir um filho. Ele tinha os preferidos, ele tinha os rejeitados, e ele tinha os da massa cinzenta, que usando um termo popular, né? Nem cheirava nem fedia para ele, na cabeça dele. Tá? Eu não era um dos preferidos, mas graças a Deus também não era um dos rejeitados. Porque, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês: é um estrago muito grande. Tá? Eu olho para os meus irmãos hoje, ainda hoje, e vejo como isso afetou a vida deles e ainda os afeta. Sim. Tá? Apesar de terem perdoado e tudo, mas você percebe que, cara, isso foi muito mais fundo do que se imagina. Uhum. Então tem que se ter um cuidado muito grande, né? A minha mãe, é impressionante, a minha mãe, se ela tinha preferência, ela sabia esconder muito bem. Eu acredito que ela não tinha, eu acredito que ela tinha um amor assim muito de equidade, Sim. ela tinha uma equidade e um amor que era bem igual, né, para todos nós. Então, quando eu me converti, pouco antes de eu me converter, o meu pai era aquele cara muito durão, assim, e ele não tinha esse negócio de você não obedecer. Não existia essa questão, né? Qualquer coisa que ele pedisse, você tinha que obedecer, não tinha. E uma das coisas que eu obedecia, mas que dava muita raiva, é que ele mandava cortar o cabelo. Só que assim, não é você ir lá cortar o cabelo, é cortar o cabelo do jeito dele, né? Que gerava um bullying muito grande. Assim que eu cortava e aparecia na sala de aula, eu era alvo de gozação, né? Muita gozação, porque era tipo o Ronaldinho Fenômeno, Fenômeno. Da Só de que Copa. de 2002, Cascão. é o Cascão. Isso, Tá? Cascão. E aí, com 13 para 14 anos, quando ele foi me falar para eu cortar o cabelo, me deu até o dia assim para eu cortar o cabelo. Eu não vou cortar o cabelo. Eu enfrentei meu pai. Enfrentei. Olhei nos olhos. Falei, eu não vou cortar cabelo. A partir de agora, quem manda na minha vida sou eu. Cara, eu fiz aquilo no desespero, sabe assim, cansado de ser abusado. Quando a Bíblia fala, pais, não irriteis os vossos filhos, ela está falando de abuso de autoridade. De abuso de autoridade. Quando o pai abusa da autoridade, não quer nem saber o sentimento do filho. E eu falei assim, cara, eu estou cansado de ser. Eu não me lembro o termo que eu usei, mas assim, os meus amigos É porque gerava outra coisa, né? Isso. fazendo chacota de mim, me gozando e tal. Eu não vou, não. E fiquei firme olhando nos olhos dele. Cara, ele abaixou a cabeça. Quando abaixou a cabeça, ele perdeu a autoridade sobre a minha vida. Naquele momento. Porque o que ele poderia fazer? Sei lá, me repreender ou me ensinar, me falar, não é assim não, filho. Ou o que está acontecendo? Mas ele não era um cara de diálogo, ele não foi acostumado com isso. Em um outro momento com meu pai, eu lembro, já casado com os filhos, eu falei assim, pai, por que o senhor nunca me pegou no colo? Eu ainda tentando resolver as minhas questões emocionais, né?
E falou assim, sabe por quê, meu filho? Porque eu também nunca fui pego. Meu pai nunca pegou. Eu sabia que homem pegava. Aquelas questões né, das culturas de antigamente, a educação que se dava no interior de Goiás. Sim. Meu pai, ele nasceu em Pirenópolis, é uma outra cidade do interior de Goiás também. Mas quando eu me converti, cara, havia uma sensibilidade em mim para o Espírito Santo. Eu ouvia o Espírito Santo, não audivelmente, deixar bem claro que nunca ouvi audivelmente a voz de Deus, a do Espírito, mas o Espírito Santo falou comigo assim, eu quero que você faça duas coisas. Eu quero que você peça perdão para o seu pai, pela sua rebeldia, pelo filho rebelde que você é, porque eu passei a não conversar mais com meu pai. Isso me fez muito mal, me fez muito mal. Eu não estava conseguindo fazer a gestão disso no meu coração. O cara é meu pai e eu não queria ficar na presença dele, a presença dele incomodava. Eu amava quando ele saía de casa. Ficava confortável para mim estar em casa sem o meu pai. Quando ele chegava, eu ia para o meu quarto. Dava um jeito de não estar no mesmo ambiente que ele. Então, cara, isso foi tratado pelo Espírito Santo. Assim, de início, cara, eu converti, quase 3 meses. Você vai perdoar seu pai, você vai pedir perdão e você vai dizer a ele que você o ama. Eu falei, Espírito Santo, peraí. Olha só, pedir perdão, perdoar, tá tudo certo. Mas não sei se você sabe, ensinando para o Espírito Santo. Não sei se você sabe, Espírito Santo, mas eu me converti. Eu não posso mentir. Eu não amo meu pai. Meu filho, você ama seu pai. Você não sabe disso. Você vai, faz pela fé. Me obedece. Eu não sei qual o termo que o Espírito Santo falou, mas me obedece que vai dar certo. E foi. E na verdade aconteceram 3 coisas nesse episódio, nessa experiência. Que além de pedir perdão e além de dizer que eu amava, foi muito, muito, muito difícil, mas extremamente difícil. Eu ter. Quase visceral, né? Você sabe por Que quê? Porque rasgar. não foi assim. O Espírito Santo falou no dia, no outro dia obedecer. Sim. Pô, cara, não. Primeiro foi a luta, né? Eu tentava ver qual era o ambiente, não tinha ambiente. Sim. Tentei produzir. Pai, a gente pode conversar? O que você quer falar? Fala logo. Não, depois a gente fala. Algumas vezes ele disse, não, depois a gente fala. Não. Aí teve um dia que ele falou, não dá mais. Falei, pai, vem cá, não preciso falar com o senhor. Foi quando eu puxei ele para um lugar lá em casa e falei. E a terceira coisa que aconteceu, que não foi, o Espírito Santo não dirigiu, porque se ele tivesse falado isso para mim, a conversa teria terminado ali e eu não teria obedecido, foi que eu espontaneamente dei um abraço. Você sabe o que é você abraçar alguém que você nunca abraçou na vida? E que nunca foi abraçado por ele? Nunca. Meu pai nunca tinha me dado um abraço, e nem a nenhum dos meus irmãos. Ele não era afetuoso, ele não tinha afetividade. Cara, eu abracei meu pai. E a sensação, né, é uma sensação claríssima de que eu estava abraçando um poste. Um ser quase que inanimado. Né? Porque ele não reagiu, ele ficou assim. E o que foi que salvou a situação? Eu perseverei, Dudu, durante 10 segundos. Parecia uma eternidade, né? Imagina você abraçar uma coisa que 10 segundos. 10, 9. Pô, no 6 você desiste, né? No 5. Mas eu não desisti. E daqui a pouco os braços dele vieram e me acolheram. Sabe, por trás. E uma lágrima. Gente, foi a única lágrima que eu vi meu pai derramar em toda a minha vida. Aquela lágrima. E ele falou para mim assim, eu também te amo. A partir dali, nosso relacionamento começou a ser restaurado. A gente começou, a barreira foi quebrada, a barreira maior. Porque o perdão, gente, o poder do perdão é brincadeira. O poder do perdão é brincadeira. E mais, lá na frente, cara, Deus me usou para poder libertar minha mãe dessa opressão. E ela, desde que ela teve o 6º filho, ela teve 13. Quando nasceu o 6º filho, foi uma gravidez de risco, porque com 7 meses ela teve hemorragia, e aí ele teve que nascer prematuramente, com 7 meses. E o médico disse para o meu pai, falou assim, olha só, não consigo salvar os 2. Isso lá em Goiânia, foi lá em Goiânia.
quem que você quer que eu salve? A sua esposa ou seu filho? Aí meu pai pensou assim, cara, apesar de eu amar meu filho e querer muito que ele nasça, mas eu preciso da mãe, porque ela não é mãe só desse, ela é mãe já de outros 5. Sim. E de alguma maneira ela ficou sabendo disso. Eu não sei se meu pai passou para ela, alguém passou, e ela fez uma promessa. A promessa foi o seguinte: se eu sobreviver e o meu filho sobreviver, eu vou dar para ele o nome de Divino, para homenagear o Divino Sim. Espírito Santo. Tá? Então tem algo do sobrenatural. E foi dos 13 filhos, foi o único cesárea. Todos nasceram, inclusive os depois, nasceram de cesárea. Ah, desculpa, nasceram de parto normal. O único cesariano foi esse menino. E aí, numa conversa com meu pai, ela diz assim: não quero mais ter filhos, eu sofri demais. Não foi só um sofrimento físico, foi um sofrimento da minha alma. Eu pensei que eu ia morrer. E segundo ela, é duro, né? Porque eu não ouvi o outro lado, mas segundo ela, ela diz que ele não foi sensível, chegou a ser grosseiro com ela. Não, não tem como. Porque a Igreja Católica não deixa a gente usar métodos contraceptivos, né? E eu sou casado com você, não tem como a gente não ter sexo. E ela falou, então vou separar de você. Mas nós não podemos separar também não, porque o divórcio é pecado dentro da Igreja Católica. Cara, uma opressão mesmo. Ele não deu opção para ela. Não deu. E aquilo entrou, sabe assim, no coração dela, uma mágoa. Uma mágoa. Gente, lá na frente, acho que a Samara não tinha nascido, mas o Timóteo e a Marissa tinham nascido. Calhou de eu conversar. Acho que vale a pena só para quem não sabe que são seus 3 filhos. Ah, perdão, gente. O Timóteo é o meu primogênito, a Marissa e a Samara, né? Tá, bem lembrado. E Os 2 primeiros já tinham nascido. já tinham nascido. Eu, de frente com a minha mãe, na Copa, estava acontecendo alguma festa ou algum encontro lá em casa. Eles estavam, a maioria, na sala. E eu fui para a Copa e vi que minha mãe estava sentada ali. Eu sentei na mesa com ela. E não sei da onde eu perguntei para ela assim, para brincar com ela. Para brincar, porque minha mãe já era mais amistosa, minha mãe era muito afetiva. Eu vivia beijando minha mãe, eu vivia assim, sabe, a nossa relação era muito intensa, né? A nível de afetividade, de carinho e tudo. Falei, mãe, me conta uma coisa. A senhora não cansou de ter filho, não, mãe? 13 filhos. Eu pensei que ela ia levar na brincadeira também, né? Eu falei assim, pois é, meu filho, naquela época não tinha televisão, sei lá, né? Enveredar por um caminho do bom humor também. Eu falei assim, não, nem fala isso. Eu toquei na ferida sem querer. Sem querer. Eu nunca imaginei que ela tivesse a amargura do meu pai. A raiz de amargura estava ali. Estava ali, mas muito profundamente. Nós descobrimos que já era para mais de 40 anos. E eu falei, mãe, então a senhora precisa perdoar meu pai. Não, não vou perdoar. Não adianta você querer falar comigo. Eu não vou perdoar. Eu decidi, é uma escolha minha. E você não tem nada a ver com isso. Eu falei, mãe, não é assim que funciona, mãe. A senhora precisa perdoar, isso faz mal para a senhora, mãe. Não. Era quase que um instrumento de vingança que ela tinha, essa mágoa, para vingar dele, sabe? Para ir picando ele aos poucos. E mal sabe que esse instrumento de vingança tá fazendo mal a ela, na verdade. Ele. Ela estava tomando um copo de veneno e querendo que ele morresse. Isso, exato. Cara, não sei da onde me veio uma luz. Eu não sei da onde mesmo. Tá? Quer dizer, foi Sabe. né? Eu disse, mãe, então faz o seguinte, a senhora não quer perdoar mesmo. Tá? Vou te dar mais uma chance. Ou a senhora perdoa, ou a senhora vai ali para a cozinha agora fazer um bolo. E ela falou assim, meu filho, você ficou maluco? A gente está conversando sério. Eu falei, eu estou falando sério também. A senhora vai para a cozinha fazer o bolo. Meu filho, o que o bolo tem a ver com essa situação? Eu falei, faz o bolo, a gente traz ele para cá, nós vamos acender uma velhinha no bolo e vamos cantar os parabéns para sua amargura. 41 anos, mãe? 42 anos? Vamos cantar parabéns para a amargura? É isso que a senhora quer, não é? A senhora quer perpetuar a amargura? Então a gente precisa de um bolo. Vamos comemorar. Cara, nessa hora ela disse assim, meu filho, eu quero perdoar,
mas eu não tenho força. Eu falei, não, deixa comigo. Deixa comigo. Levanta, mãe. Levanta. Aí nós vamos para Já um tinha canto. até experiência. Nós vamos no canto. Falei assim, mãe, é só repetir a oração. Só repete. Eu, Esmeralda, perdoo-os. Benedito, meu marido e tal. Ele não me deve mais. Essa era a minha intenção. Tá? Só que quando eu toquei no nome do meu pai, Esmeralda, perdoo Benedito, ela ficou endemoniada. Cara, olha que coisa pesada, gente. E aí eu aprendi na hora, sai, em nome de Jesus. Ela, meu filho, o que aconteceu? Nada, mãe. Vamos lá, vamos voltar aqui, vamos fazer a oração, vamos continuar a oração. Aí orou, foi até o final, não me deve mais nada. Tá? Você está totalmente perdoado. E naquela época a gente usava muito a questão do mundo espiritual, você não me deve também, tá liberado, em nome de Jesus. Na hora que eu falei amém, ela falou amém. Ela começou a fazer assim. Eu falei, Jesus, o que é isso aqui? É outra manifestação. Só que eu estava meio de costas, eu estava vendo o rosto dela. Eu falei, mãe, o que está acontecendo? Meu filho, estou rindo. Porque 1 tonelada de peso foi tirada das minhas costas. Nossa, uau. Cara, 40 e tantos anos carregando 1 tonelada de peso, cara. E a coisa incrível é que o casamento deles, durante todo o tempo que eu era solteiro, era gato brigando com cachorro. Era briga de gato e cachorro. Os dois nunca se entendiam. A partir daquele momento, cara, foi algo impressionante. Como o perdão é poderoso, gente. O perdão do íntimo, como Jesus diz lá em Mateus 18. Sim. Do íntimo. Então essa foi uma experiência forte, que começou com a minha própria experiência com meu pai, né? E eu consegui passar para minha mãe isso. E a experiência de perdão, cara, é uma experiência que é inevitável, não tem como você passar por essa vida sem ter que perdoar e ser perdoado. Uhum. Né? Então essa humildade de você entender, cara, eu preciso pedir perdão porque eu ultrapassei aqui o limite, ou de perdoar quando alguém ultrapassa o limite e saber que, independente dele arrepender, pedir perdão, vir se humilhar e buscar você tem que liberar perdão, porque lá em Marcos capítulo 11 diz assim, se você orando, né, souber de alguém que está com algum problema com você, perdoai. Perdoai. E não é um perdoai que você vai publicar, que você vai postar no Instagram. Seu infeliz, estou te perdoando. Estou perdoando hoje, muito feliz. Cara, mas assim, tive situações no ministério, né, situações eclesiásticas, de liberar perdão, de entender perdão. Então, assim, o que acontece? O perdão, ele nunca é fácil. Eu vou dizer que o genuíno e verdadeiro perdão, ele não é fácil. Por uma traição, né, por, sei lá, qualquer coisa que alguém tenha feito com você, é preciso de fé. Você perdoa pela fé, você não perdoa pelo sentimento. Nunca, jamais. Ah, não. O tempo. Minha mãe estava com 40 e tantos anos de mágoa. O tempo não vai apagar a mágoa, a ferida, não vai curar a ferida. Mas essa foi uma experiência assim que, e sempre que eu ministro, de vez em quando eu uso isso na palavra, trago esse exemplo, e sempre é impactante. E quanto mais tempo você demora, né, para liberar esse perdão, como você vai sofrendo, né? Sim. Boa, Edilene, porque assim, o que eu aprendi com essa experiência? De não cozinhar, sabe? O perdão, assim, não ficar, não estou com vontade. Quando tiver oportunidade, eu Vontade perdoo. de perdoar você não vai ter. Não vai ter. Nunca vontade vai de gerar perdoar. isso. E depois que você perdoar, não quer dizer que os sentimentos necessariamente vão se alinhar, né? É Você vai interessante precisar isso. lembrar que foi uma decisão que você Uhum. tomou. Isso que você falou me chamou a atenção, porque quando você falou o tempo não necessariamente resolve. A gente usa muito a expressão, não, o tempo vai resolver. Mas só se você fizer alguma coisa. Aí o tempo vai passar e vai te ajudar. Mas se você não vai fazer, não vai tratar daquilo, o tempo só vai sedimentando a situação. Sim. Não, é engraçado, e assim, você estava falando, né? A gente até perguntou uma questão ministerial sua, mas acredito que depois dessa sua experiência com o seu pai, foi ali que
que o Espírito Santo abriu as portas para você fluir de fato naquilo que você foi chamado para fluir, né? Porque tem coisas que Deus quer fazer na gente e através da gente que primeiro ele precisa Trata a gente, tratar né? a gente, né? Ali. Assim, eu louvo a Deus porque, cara, eu me senti privilegiado por ter já tido essa experiência no início da minha vida. Assim, no iniciozinho. De ter tido a sensibilidade. Porque tem muita gente que até hoje, você tem 18 anos de convertido, 18 anos de ministério, sei lá, pus um 18 de 20, Sim. qualquer. Então, e não resolveu ainda problemas lá do passado. Né? Eu não estou dizendo para você que tudo quanto é problema do passado eu resolvia. Aliás, o que eu tinha consciência, o que o Espírito Santo me trouxe consciência, eu procurei resolver. Né? Mas eu me senti assim, cara, isso liberou a minha vida para eu crescer. Porque com certeza isso ia travar o meu crescimento. Ia interferir no plano e no propósito de Deus para a minha vida e através da minha vida. E essa experiência também acaba que ela te equipa, né? Você não cai mais nessa cilada. Você já entendeu como é que funciona e se acontecer alguma coisa, você está pronto a perdoar. Você não fica com... Mas pronto para Embora, resolver. embora eu acho que foi um processo, porque depois lá na frente são situações diferentes. É o mesmo princípio, mas são experiências um pouco diferentes. Eu me lembro que quando eu estava para ser reconhecido como pastor, Suedna e eu, nosso nome foi levado à igreja e a comunidade tinha o costume de esperar uma semana para ver se alguém, de repente, contestava aquela indicação. Tá? Porque, de repente, cara, alguém olhar assim, ué, mas esse cara aí é um 71, ele faz, né, ele não paga as contas, esse cara aí. Eu emprestei um dinheiro para ele, ele não me pagou. Ou esse cara aí, eu vi ele saindo do motel. Sei lá, qualquer coisa maluca, né? Que pudesse de desqualificar. E Sueli e eu tínhamos, assim, cara, muita certeza que não ia acontecer essa desqualificação. Mas aconteceu. Alguém se levantou, alguém com quem, de fato, eu tinha tido um problema lá atrás, né, uma dificuldade, mas que eu já tinha tratado com ele e com as outras pessoas que estavam envolvidas e para mim tinha sido resolvido. Mas quando o meu nome foi colocado, aí veio e a liderança trabalhava com unanimidade. Ela assim, cara, nós não vamos poder. Porque o Espírito Santo falou para nós o seguinte, não pode ter uma pessoa contestando. Eu entendi a posição da liderança, mas cheguei em casa arrasado. Né? E eles me falaram exatamente quem era, né? E eu sabia que eu tinha tido um problema com o cara lá atrás mesmo. Assim, eu diria até para vocês que ele tinha razão, tá? Mas aquilo me machucou profundamente. Eu cheguei num quarto e falei assim, Senhor, me explica. Explicar o quê? O Espírito Santo é bom, né? Você quer que eu explique o quê? Por que esse cara fez isso? Você não sabe? Você não sabe que eu dei livre-arbítrio para as pessoas? Que as pessoas têm liberdade de escolher? Agora, se você quer aprender a situação, perdoa. Perdoa. Eu não vou perdoar, não. Ah, vou perdoar o quê? Tá brincando comigo? Tá bom. Você tem livre-arbítrio. Eu estou te dando a direção. Estou te dando a orientação. Perdoa. Cara, eu sei que foi ali um... Mas aonde eu quero chegar? Eu quero chegar assim, eu meio que esbocei um perdão que não era do íntimo do meu coração, mas Deus entendeu. Porque eu falei assim, fulano de tal, falei o nome do sujeito. O cara nunca me pediu perdão, tá, gente? O cara nunca me pediu perdão por ter feito isso. Eu nunca falei para ele assim, eu tô te perdoando, tá? Daquela vacilo seu em não ter concordado com a indicação do meu nome. Isso não foi assunto mais entre nós. Mas eu falei, fulano de tal, eu te perdoo. E fiz um gesto assim, eu te perdoo em nome de Jesus. O Espírito Santo falou assim, eu entendi as suas palavras. Não consegui entender seu gesto. O que é isso? Falei, Senhor, só quer saber mesmo? Eu estou perdoando, mas eu não quero nunca mais ver nem pintado de ouro. Leva ele, Vai com Senhor. Deus. Vai com Deus. Se ele puder, Deixa fluir. se eu quiser promover ele para o céu, promove. Mas se puder levar para o inferno, melhor.
Né? O coração tava sincero demais. Vamos ser sinceros. Não, isso não é perdão, não. Ai, meu Deus, o que é perdão então, pai? É trazer de volta para o coração. Ai, Jesus. Eita. Isso assim, ali, naquele ambiente do parto, cara. No ambiente do parto ali. Quando eu liberei perdão do íntimo, eu falei, cara, não, vou me render. Vou me render. É a palavra do o Jorge Monteiro pregou num desses domingos atrás aqui, tá? Na nova da Barra. Ele fala assim, não desista, renda-se. Não desista, renda-se. E eu me rendi. Falei, cara, tá bom, tá liberado. De coração, não me deve nada, tá perdoado. Cara, quando isso aconteceu, uma paz que realmente excede todo o entendimento, porque não tinha razão daquela paz existir da maneira como ela existiu. Como ela veio encher o lugar ao ponto de eu pegar um violão e compor uma música que eu cantei olhando nos olhos dele, sem ele saber que eu estava perdoando. Falei, cara, eu vou cantar olhando nos olhos na próxima ceia. E cantei. Cantei. E ele sabia que eu não ia ser pastor, né? Ele poderia estar naquele momento de glória. Tudo bem, você está cantando comigo, mas eu sei, olha, consegui fazer com que você não fosse pastor, né? Consegui atrapalhar a sua ordenação, mas mesmo assim, eu livre no meu coração, cara, livre, livre, livre. Aí você pergunta para mim, o cara era chegado a você? Ele era líder comigo no Ministério de Música, Uau. tá? O relacionamento de vocês voltou a ser igual? Não voltou a ser igual. Cara, mas mais por circunstâncias, eu vou dizer para você, mais por circunstâncias, porque daqui a pouco eu mudei para Brasília, eu fui, sabe? Porque se no meu coração eu tinha inclusive abertura, mas entendo que pessoas podem perdoar e não terem o relacionamento Sim. restaurado no nível em que era antes. Eu entendo isso e acho que E às vezes faz é até possível. sentido. Né? Em alguns casos faz até sentido. Né? Faz. Então, assim, mas não foi. A minha experiência foi que aquele cara, para mim, ele se tornou 0 quilômetro de novo, zerou, resetou. Cara, que coisa. Pode ser meu amigo novamente. Sabe, porque foi tão profundo. O perdão, assim como a mágoa, ela é profunda, o perdão genuíno, ele é tão profundo, cara, que ele faz milagres. Sim. Faz coisas que você não acredita. Sim. E você falando disso, né? Eu já tinha ouvido essa história e sempre me mexe comigo, né? Por conta da música que você compôs. Né? E qual foi a música que você Como é compôs? precioso, irmão, estar bem junto a ti. Cantando, olhando para ele. Juntos lado a lado. Só faltei falar o nome do sujeito, né? Andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós aliança no Senhor. Eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. E aí vamos, né? E é engraçado você pensar que a letra dessa música surgiu no meio de um processo De um que você estava processo de vivendo. perdão. E quantas vezes a gente cantou, né? E canta até hoje, e vai cantar, acho que por muitos e muitos anos. Muita gente que muitas canta gerações, essa e não música sabe não sabe a como história ela da foi música. gerada, como ela foi exprimida ali dentro de você para sair e para abençoar uma nação. Né? Porque essa música ela não abençoou só você. Não, desculpa. ela acabou se tornando o hino praticamente oficial das ceias, né? Sim. A gente tinha esse momento. E aí, assim, e trouxe uma coisa muito interessante, que quase uma inovação, eu não sei se eu fui o pioneiro, mas de uma ministração horizontal. Sabe? De você olhar para o irmão cantar a música. Porque eu lembro que logo depois dessa música, o Asaf compôs Alto Preço, que arrebentou também. Eu Sim. sei que foi pago um alto preço. Aliás, quando nós gravamos o Aliança, que é essa música, Como é Precioso Irmão, eu cantei junto com o Asaf. Então, as pessoas que ouviram o meu testemunho, de que eu liberei perdão, eles imaginaram que era o Asaf. Então, alguns disseram o seguinte, olha só, essa música, ela é a reconciliação do Bené com Asaf. Então, pessoal, E eu falei assim, gente, nada a ver, não é o Asaf, não é o Asaf. Não, e é linda essa letra, né? O refrão, né? Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir. Perdoa-me, Nossa. eu sou um com você, no amor do nosso Pai, somos um.
O amor de Jesus. Inspiração, velho. Pois é, agora imagina. Imagina o quanto eu ganhei em ter liberado perdão. Sim. Né? Eu não só ganhei pessoalmente, porque uma paz que eu não imaginei que pudesse, de uma hora para de um momento para o outro, entrar no circuito. É como se Deus falasse, cara, eu vou te honrar tanto por essa atitude sua de fé, de fé. Eu sei que foi difícil para você, meu filho. Uhum. Eu tenho certeza que é difícil. Assim como eu imagino que não foi fácil para Deus liberar Jesus, sabe? Enviar Jesus Uhum. para que ele morresse, para nos perdoar. Né? Assim como não foi fácil para Abraão levar Isaac lá para o Monte Moriá para sacrificar. A gente pensa assim, parece que foi fácil para Abraão, porque a Bíblia não fala da dor dele, a Bíblia não relata o que ele estava sentindo, Sim. né? Fala da obediência. Mas, cara, Deus honrou, porque além dessa paz, eu compus uma música que, sinceramente, era uma música que eu queria cantar para ele. E acabei, eu falei assim, olha só o processo. Gente, eu tenho uma música que eu vou cantar na ceia, e eu não quis falar que eu ia cantar para Deus. Então, vamos ensaiar, que eu acho que dá para a gente cantar, dá para encaixar essa música na ceia. E aí eu desci, enquanto eles estavam cantando, eu deixei o pessoal cantando, a gente tinha ensaiado, fui lá e cantei para ele. Eu não cantei lá do microfone, eu cantei, saí do palco e fui lá e cantei para ele. Dei um abraço, e ali a coisa, digamos assim, consolidou-se. Sim. Né? Tá? Todo mundo viu. E ele é meu amigo até hoje. Aham. Tá? Ele se reporta também quando eu vou em Goiânia, ele vai nos lugares onde eu vou para poder estar junto. Então, assim, cara, não tem outra explicação. É. E você também não tinha, assim, uma noção do que Deus ia fazer Não, pelo amor de através disso. É engraçado porque quando Deus nos cura, né, de uma coisa, ele promove a gente para um lugar que a gente não tem ideia. Mas você tinha expectativa do que Deus ia fazer com o ministério Bené Gomes? Não, olha só, que coisa mais gozada. A gente é meio contraditório e eu vou arrumar um exemplo na Bíblia. Vou arrumar um exemplo na Bíblia. Pedro foi preso. A igreja estava orando em casa por ele. Orando para Deus libertar o cara, para Deus fazer um milagre. Aí o cara bate lá na porta, a mulher anuncia assim, é Pedro, você está ficando louca. Né? Mas vocês não estão orando para Deus fazer um milagre de Pedro? Né? Tá aí o Pedro. Mas não tem lógica o negócio. Sim. A gente orava para alcançar as nações, a gente orava para fazer, para um derramar do Espírito em Goiânia, um avivamento. A gente tinha uma palavra de alguém que viu, um profeta que veio dos Estados Unidos e viu um fogo no mapa a partir de Goiás, indo para o norte do país. Tá? E profetizava que era nós, e aí eu estava naquele contexto ali e tal. Cara, mas assim, nós não nos preparamos para isso. Eu vou dizer assim que uma grande diferença nossa para a Igreja Batista da Lagoinha é que eles se estruturaram, vamos assim dizer, né? Para poder... Eles entenderam que eles estavam gerando algo novo, uma fonte nova, e eles se estruturaram. Nós não. Para falar a verdade, o Ministério de Música nunca para mim, nem para mim, esteve acima do Ministério Pastoral e do Ministério da Palavra. Assim, cara, que bom que Deus me deu a música, que bom que eu sou um líder de louvor. Não que eu não valorizasse, não é isso. Mas se houvesse uma hierarquia Dentro de de valor você. dentro de mim e da igreja, Sim, porque até mesmo o Silvério, a Alda, sim. e o Geraldo, e o Kleber, e a Ludmilla, cara, a gente queria ministério, a gente queria ser pastor. Então, o maior dia da nossa vida é quando a gente era ordenado a pastor. Quando a gente era reconhecido, ordenado como pastor. Cara, isso é o máximo. Então, assim, eu segui carreira ministerial na Nova, na Sara Nossa Terra. Diácono, pastor auxiliar, pastor sênior, bispo regional, bispo internacional, membro do conselho de decisão. Eu era um dos 6, então assim, eu fui crescendo. Não foi por causa da música, Sim. mas foi por causa do ministério pastoral. Né? Então, o Koinonia era quase que uma espécie de bônus. E que maravilhoso, né? Aí eu encontrei com o pastor Robson, depois de algum tempo, bem depois, já era nova igreja, talvez uns 7 anos atrás, no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. E falei, Bispo Robson,
fiquei sabendo agora que o senhor também está cantando, né? Está gravando CD, está cantando. Falei assim, Bené, deixa eu perguntar para você. Quem é que lembra das pregações que eu fazia lá em Goiânia? Mas do A Único todo mundo lembra. Olha só que coisa impressionante. É óbvio que o A Único, Quem Pode Livrar e várias outras canções, elas fluíram, não só minhas, mas de outros, né? Fluíram num contexto onde a palavra era o principal. Então, eu não consigo lembrar exatamente de uma palavra específica, mas eu consigo lembrar do mover que acontecia. Uhum. Mas o que ficou daquele avivamento foram as músicas. O que ficou daquele Foi como avivamento. é como um testemunho. E ele reconheceu isso e falou, pô, por isso que eu estou cantando, para deixar uma marca. Essa, Quem Pode Livrar, foi aquela do acidente? Foi. Conta um pouquinho pra gente, pra pessoa ouvir essa, né? Eu amo essa música. Eu só quero abrir um parênteses para não sair de um ponto. Estou muito impactado com as histórias de perdão na sua casa. Sim. E algumas eu nem conhecia. E eu acho impressionante, e eu acho que pode estar tocando em pessoas, através do podcast, de uma maneira extremamente forte. E essa questão da pessoa que acabou, entre aspas, tirando você de ser um pastor naquele momento, me diz se você acha que funciona a passagem que fala de José, no finalzinho de Gênesis, dizer, olha, foi intentado o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Assim, se não fosse esse cara, não tinha essa música. Total. E se não fosse essa música, talvez não tinha um monte de outras coisas. Exatamente. Eu acho que é muito interessante porque a gente não sabe valorizar esses momentos da nossa vida onde um mal está acontecendo. Muito Porque a bem. gente não quer nenhum mal, a gente quer que ele acabe, que ele passe, que ele fique para trás. Mas Deus usa momentos como esse, assim, para fazer algumas coisas na gente que não aconteceriam em outro lugar, né? É impressionante. Você acha que se encaixa nessa mesma ideia? Porque não que a pessoa tenha intentado o mal, mas talvez, no final das contas, você sentiu como se fosse o mal, né? Exatamente. Ou, na verdade, ela Como foi você reage. a ferramenta que Deus estava imprimindo sobre você, né? Eu tive há pouco tempo uma experiência, né, própria também no time de música, que eu também lidero em Jacarepaguá, né, o time de música. E algumas coisas tiveram que acontecer e eu tive um impacto com uma pessoa, né? E o Bispo André estava ministrando nesse dia a palavra e no final eu subi e eu não tenho essas coisas assim. Eu costumo falar que eu não tenho essa questão de revelação, de visão, mas Deus me fez ver uma madeira, um parafuso e uma chave de fenda. E a chave de fenda rodou uma mão bem, né? Sabe quando você imprime força na chave de fenda para aquele parafuso entrar na madeira? Porque existe um propósito no parafuso na madeira. Sim. E Deus falou comigo: você só é a chave de fenda que eu estou usando para apertar esse parafuso na madeira. Então, de repente, você, né, era o parafuso sendo impresso por ele justamente nesse momento, né? Sim. Interessante. De Deus estar ali vivendo, assim, impressionando, pressionando você mesmo, espremendo você, porque existia algo muito mais poderoso dentro de você, que aquela pessoa foi a ferramenta fundamental para que algo nascesse, para que algo Eu rompesse. acho que é a maneira que você reage, né, às pressões, às adversidades. Acho que como você responde a isso, né, diz muito. Quer dizer, você não espera isso, mas como você reage afeta o seu futuro, Isso. né? Teve um detalhe, né, nessa conversa minha com Deus no início, né, que eu perguntei assim, mas Deus, me explica por que esse irmão fez isso, né? Que Deus falou que ele tinha livre-arbítrio. Mas Deus falou comigo assim, se fosse eu não teria feito o que ele fez. Tá? Eu não teria tido essa escolha. Você falou isso. Não, Deus falou comigo, falou assim, se fosse eu, Bené, Espírito Santo falando, se fosse eu no lugar dele, eu não teria feito essa escolha. Porque assim, é como se estivesse corroborando dentro de mim que ele errou. Bené, ele de fato errou com você. Legal. Tá? Ele errou com você. Mas e aí? Sabe, você acha que ele vai ser o primeiro? Aliás, ele pode até ser o primeiro, né? Mas ele vai ser o único. Por um outro lado, eu percebo isso que o pastor André falou, né? Do bispo André falou do mal sendo transformado em bem. Porque, cara, você sabe quanto tempo depois Suede e eu fomos ordenados ao ministério? Sabe quanto tempo depois? 5 meses. Cara, muito pouco, né? Muito pouco. Sabe assim, a própria liderança entendeu e percebeu em mim
não uma reação, mas uma resposta muito positiva, né? De entender esse cara, olha, tá tudo bem, vamos continuar. Porque a igreja tinha um critério muito legal para ordenar as pessoas. Ela tinha um ministério assim, você já é. Nós não vamos ordenar você para você ser. Nós estamos ordenando o que você já é. Estamos reconhecendo. Estamos reconhecendo, é um reconhecimento. Então, assim, cara, como essa experiência foi tão impactante na minha vida e ainda trouxe de lambuja uma música que foi a bênção para a igreja, Aham. e eles entenderam, a minha liderança, os meus pastores entenderam que aquela música tinha um recado de que eu estava resolvido Sim. com relação àquela situação, né? Eu estava bem resolvido. Não, tá tranquilo, tá bom. O tempo que for. Bom, na próxima ordenação, já me colocaram lá. Não. E assim, fizeram a mesma coisa, a mesma pergunta. O irmão estava lá de novo e ficou quieto. Tava resolvido. Estava resolvida a coisa. Ficou resolvida. Fico tentando ir lá no quarto. E você no violão. Meu Deus. Como é que estava a angústia no seu coração? Colocando cada uma dessas frases e ao mesmo tempo percebendo a paz de Deus ali. Sim, Tratando. sim, Porque eu sou um compositor frustrado que nunca compus nada. Reclamo com todo mundo, reclamo com Deus. Mas não é a minha praia. Toda vez que eu tento fica pior. Mas eu não tenho realmente crise com isso, mas eu acho espetacular quando alguém tem essa unção e tem esse talento. O Renan é outro que tem uma capacidade sensacional, assim como outros que a gente conhece. Eu gosto demais da maneira como ele compõe a base que ele usa. Mas cada experiência, ela é muito específica para você. E juntar a linda poesia dessa música com as notas que você colocou e com a maneira como ela cresce, só pode ser uma coisa do espírito, né? Não. Só. Até porque na letra não tem a dor, né? Não é reclamando, né? Essas Não, músicas de... não, Eu acho que só ele sabia. Só ele sabe. Mas você sabe que ali naquele momento, naquele exato momento, em que a paz. Porque, cara, quando a paz vem, diz que a dor vai embora, né? Diz que a dor. Sim, claro, fica. Acho que tem uma mistura ali, lutando um pouquinho, né? Tem. Mas assim, eu fiquei tão alegre do resultado do meu perdão. Eu falei, cara, que coisa poderosa. Eu não sabia que o perdão era tão poderoso assim. Então, como a gente estava falando aqui, até a gente tocou nesse assunto, né, da questão de uma outra música que você compôs, que foi resultado até de um acidente que teve na sua vida, assim, Quem pode né? livrar? Que foi Quem Pode Livrar. E outra música que também impactou muita gente. E até hoje. Essa música tem uma história interessante porque, na verdade, um ano atrás, um ano antes, né? Um ano antes dela ter sido posta, eu estava participando de um retiro para líderes da minha igreja. E o pastor Robson Rodovalho, na última palavra, ele fez um desafio profético, com base no Salmo 87, versículo 7, que diz o seguinte: todas as minhas fontes estão em ti. E com base nisso, ele falou assim, gente, Deus tem novas fontes para o seu ministério. Então eu queria que você desafiasse o Espírito Santo agora, você e o Espírito Santo, pudessem entender qual é essa nova fonte. E eu, assim, honestamente pensei, cara, eu não era pastor ainda, mas eu já sou diácono, eu sou líder do Ministério de Música, eu sou o principal dirigente de louvor. O que será que eu posso pedir para o Espírito Santo? Mas, aí eu perguntei para ele, Espírito Santo, qual é a fonte que você quer inaugurar na minha vida? Essa nova fonte que o pastor está dizendo aí, né? Lá no meu quarto, no meu banco ali, na cadeira, né? Aham. Orando, assim. Aí o Espírito Santo falou assim, eu aqui quero saber qual é a fonte que você quer que eu inaugure. Porque, Bené, o que eu quero não é o mais importante. É o que você quer. Porque eu quero tanta coisa para tanta gente que não quer o que eu quero. Se quiserdes e me ouvirdes, você está entendendo? Você está entendendo que Deus tem um querer para cada ser humano, que tem um plano, um propósito, mas que isso não é o mais importante a partir do momento em que Deus ele se submete à sua vontade? Você não vai acionar aquilo nunca.
Em quantas pessoas no planeta Terra a vontade de Deus não é feita? Mas Deus tem uma vontade para elas. Sim. Deus tem um plano para elas. Deus tem um propósito para elas. Que Deus tem passa pelo querer. um querer para elas que passa pelo seu querer. Então Sim. eu preciso saber. Por isso que Jesus perguntou assim: vem cá, o que que você quer que eu te faça? Porque o que eu quero fazer eu já sei. Mas, Uhum. mas o que que você quer que eu te faça? Sei lá. Né? Uhum. Aí o cara falou assim: eu quero ver. Bom, tudo bem, então é exatamente o que eu quero para você também. Mas eu precisava ter certeza que você queria isso. Que concernia essa vontade, né? Assim, convergiu. Porque a vontade de Deus ela não é imposta e ela não é automática, e ela não é. Como é que fala aquele termo? Fatal. Esse tipo. Ai, tem uma época. Quando acontece automaticamente, né? Tem um termo. Ah, daqui a pouco eu lembro. É. Compulsória. Uhum. Não é compulsória. Eu falei assim, ô, eu quero compor. Na hora me vi assim, eu quero compor músicas. Aí vai então Rosado, porque aí falou assim, mas que tipo de música você quer compor? Você tá brincando comigo? Que tipo de música? Eu sou crente, Espírito Santo. Pô, pelo amor de Deus, cara. Músicas cristãs. Ô, Bené, tá tudo bem. Deixa eu te falar uma coisa. Mesmo no meio cristão, gente, nunca ninguém tinha me falado isso. Mesmo no meio cristão, existem dois tipos de música. Tem uma música e ela vai só até a alma, só até o santo lugar. Mas tem uma outra música que vai até o santo dos santos, que vai atingir o espírito das pessoas. Essa música vai marcar a história da sua geração. Essa música vai fazer diferença. Eu falei, cara, Eu quero essa. ainda pergunta? Eu quero essa. Eu quero essa, por favor. Ainda mais que quando a gente estava conversando, né, tinha aquele tecladinho tocando lá no fundo, emoção, aquela coisa toda. Então, qual é o seu pedido? Meu pedido é que eu quero compor músicas extraídas do teu coração. É isso aí. Que vão fazer diferença na minha geração, que vai fazer história. Só que o Espírito Santo falou mais uma coisa. Tudo bem. Olha só, você fez uma boa escolha. Você escolheu a boa parte, né? Você fez uma boa escolha. Se você tivesse escolhido a música que vai só até o santo lugar, só até a alma das pessoas, a partir de agora você já poderia começar a compor essa música. É fácil compor essa música. Mas, para compor a música que vai atingir o espírito das pessoas, eu vou ter que te virar do avesso. Meu Deus. Foi o que eu ouvi, tá, gente? Foi o que eu ouvi. Pode até ser que Deus não faça isso mais com as pessoas, né? Talvez no meu entendimento Deus não vai falar isso comigo mais. Mas naquela época, na minha maturidade, eu falei, me virar do avesso? O que é isso? Eu vou te explicar. Eu vou ter que mexer em todas as áreas da sua vida. É isso. Mexer em todas as áreas. Bené, vamos fazer o seguinte. Você me dá as chaves da sua casa, de todos os quartos, da cozinha, do banheiro, coloca na minha mão e pronto, deixa eu fazer a obra. Tá bom, tá bom. Vai doer? Perguntei se ia doer. Vai doer. Cara, a gente vai ficando esperto na vida cristã, a gente vai fazendo as perguntas, né? Vai sabendo fazer, né, as perguntas. Vai doer? Sim. Nada que a minha graça não te baste. não te baste. Meu Deus do Exatamente. céu. Nada que minha graça não te baste. E foi. Rapaz, depois de 3 meses, eu desisti daquela oração. Falei, Senhor, Quero mais não. eu não estava no meu juízo perfeito. Eu não aguento mais tanta tribulação. Cara, tudo, assim, tudo que estava mais ou menos ruim se tornou Muito ruim. muito ruim. Muito. Financeiramente, o casamento, a emoção dentro de mim, uma série de coisas. Histórico de maldição familiar, começou a vir tão forte na cabeça. Cara, foi uma pressão. Meu Deus, me dá a tua paz. Eu negocio com o senhor. Vamos voltar a falar sobre aquela música da alma, senhor? Me interessa.
Me interessa, estou Bota interessado pra- nessa quero música aquele da outro, alma. um outro projeto. Eu pedi E o a- combo completo. Pode ser o combo menor? É, exatamente. E eu pensei assim, quem sou eu? Meu Deus, olha só, eu nasci em Abadiânia, quem sou eu para ter música do coração de Deus? Bené, gente, onde é que eu estava com a minha cabeça? Vamos. E o Espírito Santo falando uma coisa muito interessante para mim, tá? Pode ser uma intuição, uma impressão, mas ele é assim, ah, ah, aquela oração foi a oração oficial. Eu falei, Mas teve um ponto. Tinha Tá como registrado voltar aqui. Não é atrás. registrado, não dá. onde é que está isso na Bíblia de oração oficial? Para com esse A negócio, validade, cara. a validade era de 7 dias de existência. Você foi pensar 3 meses Isso aí é depois. relacionamento. né? Saiu o diário oficial, já foi. É a sua oração oficial. Não tem negociação. Tá bom, tá Meu bom. Deus. Aí vai. Pô, me livra desse tanta tribulação. Cara, eu tô no controle, tô no controle. Com 6 meses, 3 meses, depois mais 3 meses, com 6 meses. Meu Deus, eu não quero música nenhuma. Eu vou cantar a música do Asaf Bob a vida inteira, feliz da vida. Vou cantar a música do Ademar, vou cantar a música do Maranatha Music, do Bible Temple. Não tinha a Hilson ainda na época, né? Aham. A Hilson não tinha Nem ainda. usando a direita. Não tinha, o Zana também não tinha, não. Era o Maranatha que antecedeu. É. Né? E Deus, assim, cara, Deus se sensibilizou. Cara. Aí, com 9 meses, eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte: você não tá me levando a sério. Tá doendo pra caramba. E eu vou, cara, vou fazer beicinho mesmo. Vou fazer beicinho mesmo. Eu vou parar de tocar violão. Eu pensei assim que Deus ia falar assim, Bené, pelo amor de Deus, não pare de tocar violão. Por amor de a mim mesmo. Sabe, o seu violão me alimenta todos os dias. Como se fosse algo assim, sabe? Ah, é? Você vai parar de tocar violão? Tudo bem. É uma escolha sua. Tá bom. Vai lá. Ficou lá. 9 meses eu parei de tocar violão. 9 meses. Não, com Ah, 9 sim, meses meses de- depois dessa Dessa oração. oração. Cara, quando chegou 1 ano, eu fui viajar para ajudar um pastor. Tá junto com o pastor lá da nossa igreja. Ah, a gente foi para Salvador, saindo de Goiânia, fomos para Salvador de carro. Na volta, já chegando em Goiânia, cara, 1.750 quilômetros de distância. Quando faltava 150 quilômetros, a gente estava muito cansado e a gente cometeu uma imprudência. Nós decidimos assim, cara, vamos chegar em Goiânia, a gente não aguenta, a gente tá com saudade da família, tá com saudade de todo mundo. Eram 5 dentro daquele carro e eu estava dirigindo. E eu dormi no volante. Cara, eu dormia e às vezes eu acordava, dormia. Bom, aí uma hora eu vi que tinha uns caminhões aqui na frente, falei, vou passar. Quando eu fui passar, um carro vinha, cara. Aí eu joguei para o acostamento, ele jogou ao mesmo tempo, nós colidimos de frente. 1 ano, não tinha música nenhuma. Cara, uma pessoa morreu do carro, porque eu tinha uma cara, não sei se vocês vão lembrar, era um carro da Chevrolet, que tinha um motor na frente, bem pesado, e eu colidi com uma Brasília. Brasília tinha motor lá atrás. Então, assim, coitado, não tinha nada para segurar aqui. Foi direto. A mulher que estava do lado, era a passageira, faleceu. O cara, que era o marido que estava na direção, se quebrou todo. O cara era funcionário da Petrobras, estava voltando para Brasília. Se quebrou todo. Se quebrou todo. E os 2 filhos que estavam atrás, tinham 2 filhos, um de 6 e outro de 4, que não tiveram nada, nem um arranhão. 0. Deus os guardou. Esse cara tinha uma história interessante. Rapidinho, né, gente? É muita coisa. Esse cara tinha uma história interessante. Estava 8 anos de casado. O que aconteceu? Qual foi a experiência dele? Ele deixou a batina, ele era padre. Ele era padre, deixou a batina, casou. Tinha 8 anos de casado, tinha os 2 filhos, um de 6 e outro de 4 anos. Com 8 anos de casado, ele perdeu a esposa. Essa é outra história de perdão. Jesus, agora foi o meu lado de pedir, me humilhar e ver uma coisa linda. Só para vocês terem uma ideia, quando eu fui pedir perdão pro cara, reconhecendo, isso depois de quase 1 ano, porque o cara estava tão quebrado que ele não conseguia falar. Ele ficou 1 ano de licença. Aí eu cheguei lá e falei assim, cara, encontrei com ele. Ah, não, por telefone, eu falei assim, cara, olha só, quem tá te ligando? Seu Carlos, o nome do cara era Carlos também. Seu Carlos Roberto. Quem tá te ligando foi quem causou o acidente em que a sua esposa faleceu. Eu queria te pedir perdão. Eu errei. Cara, ele ficou calado do outro lado. Eu falei, que esse cara deve estar... Ele estava chorando. Ele falou assim, meu filho, você está perdoado. E se você tiver
alguma dívida com Deus, eu já pedi para te perdoar também. Quer dizer, cara, aí eu chorei também, né? Ficou chorando de lá de A cá. gente chorando aqui. E a gente se encontra. Nós nos encontramos no advogado dele, né? No advogado dele, e tinha alguns outros irmãos comigo lá de Goiânia, em que a gente deu um carro novo para ele, porque o carro. Então a comunidade me ajudou, a gente deu um carro para o cara e tal. A conversa foi tão amistosa, cara, foi tão linda a reconciliação, sabe? Assim, que a gente se abraçou profundamente no final. E foi a última vez que eu vi o cara na vida. Foi uma única vez. Foi esse perdão. A gente deu o carro para ele e ele falou assim, olha, o advogado não continuou com nenhum tipo de processo penal. Tanto é que aquele crime, para mim, é como se eu não sou nem réu primário. Uhum. É como se eu nunca tivesse causado o Sim. acidente que causou a morte. Porque são processos diferentes, Sim. né? Mas aí, depois desse acidente, voltei para casa. O meu peito foi comprimido no volante e durante alguns dias, talvez algumas semanas, 2 semanas, eu não conseguia comer nada e eu soltava assim coágulos de sangue pela boca. Licença do trabalho e tal. Um dia eu estava melhor, já estava comendo, o Edna cuidando de mim, minha esposa cuidando de mim. Um dia o Espírito Santo chegou para mim, eu estava deitado na cama, deprimido, depressão total. Imagina chegar nesse nível. Você já me agradeceu porque eu te guardei da morte naquele acidente? Eu falei, não. Levanta, pega o seu violão e me agradece. Eu lembrava de uma música do Azaf. Passei tribulações e acusação do tentador, mas peguei na tua mão que me sustentou, Senhor. Mas peguei na tua. E ali, sol maior, pá, 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 cantando. Cara, a presença de Deus ali começou a vir. Comecei. Sem contar que antes de eu pegar o violão, eu fiquei 5 minutos limpando ele porque estava empoeirado. 3 meses sem tocar ali, né? Fazendo beiço, beicinho para Deus. Aí limpei, fui cantar. Daqui a pouco eu entrei num cântico espiritual. Tá? Aí veio a primeira frase da música. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Lembrando aquele acidente, Deus obrigado porque o Senhor me guardou. Deus obrigado. O Senhor estendeu sua mão e me deu a vitória. Aí depois veio a parte do meio, né? Quando os meus inimigos se levantaram contra mim. Porque eu tenho certeza absoluta que que o inferno planejou a minha morte. Porque Bené Gomes não existindo a partir daquele dia, cara, não existia, o Ministério do Bené Gomes não ia existir. Uhum. Porque isso foi em 85. E teve uma coisa que foi tão forte na viagem de volta, que me trouxe tanta alegria no coração, foi que a Suedna estava grávida da Marissa. E nós tínhamos tido um aborto naquele ano. Um aborto. Em julho, dia 23 de julho de 1985, eu estava levando a minha esposa para o hospital para ela fazer curetagem. Eu falei, Deus, obrigado pelo presente que você me deu. Você vê, eu estava mal, cara. Eu estava mal. Falei, Deus, obrigado pelo presente que você me deu. O meu filho não nasceu. E hoje, no dia do meu aniversário, tá acontecendo a curetagem, eu estava assim, zangado com Deus, né? E aí, chegou outubro, né? E nós voltamos de viagem, e a Suena falou, tô grávida da Maressa, que já foi o início da restauração. Aí, nesse dia, eu compus essa música. Finalzinho de outubro ali, talvez início de novembro, não lembro bem. Ensinei para a igreja, não pegou. Não pegou. Eu esqueci da música. Quando foi em julho do ano seguinte, a Maressa já tinha 1 mês. Nós ensinamos. Um outro dirigente de louvor chamado Edgar falou assim, Bené, eu vou cantar aquela música. Quem pode lembrar? Eu falei, não canta, Edgar. Não pegou. Não deu A certo. música não pegou, cara, por que você vai insistir? Pô, eu tentei aqui, cara, eu cantei ela pelo menos umas 5, 6 vezes tentando ver se a igreja não respondia.
Cara, ele cantou da primeira vez a igreja. Estranho isso. Pegou de um jeito que aí, né? Bené Gomes, e eu fui para um encontro nacional em Brasília. Quando eu voltei, eu compus o A Único. Assim que eu voltei desse encontro, passada naquela semana, fui trabalhar de sexta para sábado, fui dormir, Deus me deu um sonho, surgiu o A Único. Então, o A Único foi. Sabe aquela história de Manassés e Efraim? Né? Que Manassés foi assim: Deus me fez esquecer do trabalho, Uhum. do sofrimento na casa de meu pai. Sim. Efraim, Deus me tornou frutífero. Porque Efraim significa duplamente fértil, Sim. perdão, duplamente fértil. Então, assim, o quem pode livrar foi como se fosse assim, cara, para poder Fechou um ciclo. fechar um ciclo. E o A Único. Porque quando Jacó, por que eu estou falando de Manassés e Efraim? Porque quando Jacó foi abençoar os netos, ele trocou as mãos. E o José falou assim: não, pai, o primogênito é o Manassés. Ele falou assim: ele também é importante, mas esse aqui é o cara. Em outras palavras, né? Então, eu achei interessante isso, porque o Quem Pode Livrar, ele, cara, é uma música que ela também teve muito sucesso, muito alcance, mas o A Único foi a música do Bené Gomes, vamos assim dizer, e do Ministério Coinonia que deu esse start aí para a gente poder. E o A Único e o Quem Pode Livrar, e a minha experiência, isso é que é legal, ela não foi algo que ficou só em mim. Eu consegui encorajar os músicos e dizer assim: gente, se Deus está dando para mim, Ele pode dar para vocês. Essa fonte é nossa. Essa fonte é nossa. É da comunidade. E aí eles começaram a compor também. Né? Legal. O Silvério. Aí, Sim, essa fonte é Alda nossa, mas Séria. cuidado, porque essa fonte também é perigosa. Cara, e assim, várias músicas que surgiram a partir do A Único ali, do Quem Pode Livrar. O A Único já foi diferente. Eu ensinei para a igreja. Foi assim, foi algo. O único é uma música que, na verdade, a gente Vai cantar no céu. vai cantar pra sempre, porque eu não consigo, às vezes é difícil pra mim não escolher a música único pra cantar. Quando eu tô sempre na escala, sempre pensar a único. Aí todo mundo vai falar, cara, o Renan só canta essa música. É, Porque é uma música que mexe muito, né? E é. ela é incrível, incrível. É uma Ô, música Renan, maravilhosa. eu reluto também, cara, eu reluto. E quase sempre eu não coloco ela. Porque eu falo assim, cara, não vou legislar em causa própria. Mas não é nem por causa disso, não, é porque eu falo, cara, chega, acabou, Aham. né? Passou. Penso eu. Mas ela é Né? atemporal. Aí de repente alguém vai. Você vai cantar o único, né? Ah, tá bom, eu canto. Cara, e sempre que a gente canta, alguma coisa acontece. Eu acho que tem Até músicas hoje. que passam, né? Mas eu, a única. Mas ela é verdadeira, ela A gente vai cantar é... lá no céu. Vai, porque eu vou estar lá, eu vou Isso. cantar. Isso aí, a gente canta Ainda que junto. vocês só me ouçam, mas eu vou Não, por favor. Né, Dudu? E eu acho que essa questão, até mesmo que você está falando, né? Que você viveu essa parte da composição com a geração ali. Hoje, quando você olha e vê o cenário da música atual, hoje, e vivendo isso, né? E trazendo essas experiências todas que você viveu na sua vida, né? Não estou desmerecendo o que está acontecendo de jeito nenhum, mas o que hoje está acontecendo veio de uma plataforma, né? Veio de algum lugar, teve uma base. E eu lembro quando eu era adolescente, na igreja, a gente escolhia as músicas do Bené Gomes, do Koinonia. Eu lembro da primeira vez que eu cantei Ó Senhor, eu quero estar Disponível em tuas mãos. Né? disponível. Caramba. E eu lembro do tecladista falando assim pra mim, Renan, essa música é muito grave. Ela é muito grave. Eu tinha a voz mais aguda do que eu tenho hoje. E eu fiquei, meu Deus, é muito grave, é muito grave. Eu cantei, parecia um rapper. Ó Senhor, eu quero estar disponível. Mas, Não, mas é por causa do tom, né? exatamente. Era por causa do tom que estava tocando. Mas naquela época eu ainda era muito novo na música. E essa geração cresceu em cima de uma base. Hoje a gente tem muitos outros compositores e o cenário da música gospel atual, né, tá bem expansivo, É. diversificado e
Qual a sua opinião em relação a isso hoje, né? Como é que você enxerga isso? Eu vou dar uma resposta bem simples, bíblica, tá? Sempre vai ter no meio do trigo o joio. Então, assim, cara, é difícil às vezes você saber, tá? Eu não tenho nenhuma prevenção, eu não tenho problema com worship. Eu nem sabia o que era worship, gente. Sabe, eu não sou esse É cara tipo que mesmo. fico estudando e vendo e vê o. Isso é a má utilização de uma palavra, é isso aí. É o É. chip. O chip é adoração. Eu lembro que uma época teve também muito em voga assim, adoradores extravagantes. Sim. O que é isso, gente? Eu tenho que Adoração fazer alguma. profética. Eu tenho que fazer. Adoração profética. Eu tenho que fazer alguma extravagância. Sim. O que é? A roupa? O que é? Pegar um véu e... Mas para mim, a tônica continua sendo a mesma. Tem músicas que elas vão até a alma É isso aí. e tem Eu músicas que aprendi isso vão hoje. até o espírito, cara. E é isso. E assim, eu estava numa entrevista com o pastor Fragar, né? Ele tinha um podcast, não tinha? Como é que era o nome daquele negócio Um desse? programa, né? Talk, não sei. Nova Talk. Nova Talk. Nova Talk, né? Que ele me entrevistou Eu tava lá. e ele perguntou assim, como é que você, o Auni, você sabia quais as músicas que iam ter sucesso? Eu falei, cara, a gente não tinha a menor ideia. E então ele contou para nós uma entrevista aqui do John Lennon, na época dos Beatles, lá atrás, em que alguém fez essa pergunta. Poxa, como é que vocês escolhem só músicas de sucesso? Ele falou assim, é porque a gente só escolhe as músicas erradas. As músicas que a gente, sabe, a gente achava que não ia dar certo. Ele não falou bem nesse termo, mas ele falou assim, cara, é um mistério. Porque músicas que você garantia que ia fazer sucesso, não fazia. E música que você pensava assim, cara, vamos botar isso aqui para completar o repertório. B-side, né? O lado B ali. Não é interessante. Então, assim, tem coisas em Deus que você não explica. Parece que é mais assim, por causa de um propósito. Sim. Eu entendo que Deus teve um propósito com a minha geração, tá? E com essas músicas que fluíram, que não eram só em Goiânia, né? Nós tivemos influência e uma referência muito forte do Asaf, que estava lá. Tem uma coisa, um fato interessante entre. Só vou fazer um parênteses para voltar. O Asaf Borba, o Ademar de Campos e o Bené Gomes se converteram no mesmo ano. Um em Goiânia, fui eu, outro em Porto Alegre e outro em São Paulo, sem se conhecerem, obviamente. Quer dizer, então por isso que eu estou voltando aqui à questão do propósito, Sim. porque nós três começamos a trabalhar com o que a gente chama de música congregacional, louvor congregacional. Foi o título que deram, não foi nem nós que falamos. Não, os louvores lá de Goiânia são mais congregacionais. E eu entendi, porque quando eu era da Batista, lembra que eu era da Kibe? Que Frito A- assado. A Kibe era o seguinte, era o coral cantando e era os hinários. Tá? Uma vez por mês, a juventude assumia e a gente era um. Como é que forma aquele quando você imita um conjunto? Cover. Cover. Nós éramos cover dos Vencedores por Cristo. A gente cantava aquele tipo de música evangelística, assim, que as pessoas ouviam e achavam legal, mas elas não cantavam junto. Não eram músicas de contemplação, de adoração, de conexão, de comunhão com Deus. Tá? Esse era o nível de música que eu conhecia quando eu me converti. Tinha uns corinhos que cantavam na MPC, mas muito voltados para o evangelismo, para falar do amor de Jesus. Né? O amor de Jesus é maravilhoso. O amor de... Então, sempre no intuito de trazer o perdido para Jesus. Mas nunca uma música de comunhão com Deus. Então, quando a gente começou em Goiânia, o Asaf já estava no caminho e o Ademar também. Então, eles nos inspiraram. Principalmente o Ademar, o Asaf, porque o Asaf, ele trabalhou diretamente conosco. Ele nos produziu. O Adoração 1 foi produzido pelo Asaf e arranjado pelo Gerson Ortega. Que, cara, todos aqueles arranjos do Adoração 1. E deixa eu falar do Adoração 1. O Adoração 1 foi, sem sombra de dúvida, o nosso best-seller. Foi o primeiro. E enquanto nós tínhamos ainda os produtos físicos, é o que mais vendia. Lógico que você tinha assim, o lançamento Adoração 7. Então vendia o 7, vendia muito naquele primeiro momento, mas o segundo era o Adoração 1. Aí o 8
Aí o 7 deixava de ser o 8 e o 1. Então o 1 nunca deixou de ser, De acompanhar. de acompanhar, de ser muito bem vendido. Eu me lembro que lá em Goiânia a gente tinha vendido 300 mil cópias. Isso, para nossa cabeça, era uma coisa de louco. E outra coisa, sem nenhum tipo de remuneração, de direitos autorais, direito conexo, direito artístico, direito comercial, nada, zero. Nós não recebíamos nada. Éramos voluntários. Sim. Tá? Lá na frente, alguém falou assim: olha só, não fui nem eu, foi um músico meu. Ele compôs duas músicas que arrebentaram também. Não é? Foi Espírito Enche a Minha Vida. Espírito Enche a Minha Vida. Foi a primeira música que ele compôs, o William, que era o nosso tecladista, o William Soares. E ele compôs uma Adoração 4, essa Espírito foi na Adoração 1, que é chamada de Oferta de Amor. Vem o Senhor, minha vida, oferecer. Cara, arrebentou. As músicas dele eu amo, tá sempre no meu repertório. E ele que falou assim, falou para nossa gravadora assim: cara, vocês não vão pagar nem os direitos autorais? Aí que eles foram estudar e falou assim: é mesmo. A partir do Adoração 7, então, ele começou a pagar direitos autorais para nós. Mas eu nunca reivindiquei, nunca. Cara, assim, o tempo em que eu mais vi dinheiro, assim, no sentido de preocupação ao aspecto comercial, foi quando eu vim para a MK. Porque a MK, ela é muito clara com você. A dona Ivelise, ela é clara, diz assim: olha só, meu filho, né? Ministério Coinonia é uma bênção, viu? Tem muita unção, a gente reconhece isso. Mas se não vender, não fica comigo. Porque aqui tem que vender, porque eu tenho que pagar as contas. Tá? Então, Apesar de cuidar de ministério, é uma gravadora, uma empresa. então eu vou fazer o seguinte: eu quero que continue tendo muita unção, mas eu quero que venda também, tá bom, meu filho? Tá bom? Então, aí, esse era o papo. E eu falei, cara, que bom, que honestidade, ela tá certa. Tá? Foi boa a nossa experiência com a MK, foi porque aquilo que a gente está dizendo, como a MK ela tinha uma rádio, e as nossas músicas eram veiculadas, então a divulgação era boa, e a agenda então era bem preenchida. E foi uma época em que eu precisei da agenda. Foi uma época em que, cara, eu era praticamente guiado pela agenda. Não é bom ser guiado pela agenda, a gente tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Mas assim, cara, eu tinha agenda direto porque eu tinha que pagar as contas. E eu tinha me desligado do ministério da Sara Nossa Terra. Assim, por uma direção de Deus, a gente desligou. E eu recebi ofertas de emprego de 5 igrejas e acabei optando por uma cesta que não me pagou nada, não tinha salário. Foi a do Maurício Fragado. Tá? Então, assim, cara, obviamente que dinheiro é muito importante, porque paga as contas, mas não pode ser o carro-chefe da vida de ninguém. Não pode ser o... Então, assim, nesse aspecto, eu nunca me considerei um artista. Dizer assim, não, agora tenho... Ficou assim, até o fato de eu ter uma agência, né, um escritório que cuidasse da mim, eu comecei a perceber assim, cara, isso aqui tá afetando a minha unção. Porque o cara tá pedindo um valor lá que eu não sei se eu valho isso, ou se, não é nem questão de valor, é uma questão, eu não sei se é por aí que o Espírito Santo quer fazer a obra. Tá? Então foi quando eu decidi sair do escritório. Mas essa foi uma época que, assim, cara, a gente ganhava um certo dinheiro, né? Porque tinha um escritório, Coinonia era conhecido e a gente tinha uma agenda. Fui muito abençoado financeiramente, mas eu entendi que eu estava me distraindo, eu estava perdendo o foco. Eu estava cometendo hamartia, errando o alvo. Aí Deus falou comigo assim: Bené, o que você prefere? Você prefere vender 1 milhão de cópias e não incendiar nenhum coração? Ou você prefere vender uma cópia que seja, ou poucas, mas incendiar milhões de corações? Eu falei, já entendi o recado, senhor. Fui lá na MK e desfiz o contrato por conta disso que Deus falou comigo. Esse cara, olha só. Sabe por quê? Porque eu me vi, quando a gente gravou a Adoração 14, 12, 13 e 14 foi na MK. Eu me vi orando. Senhor, me ajuda a vender CD, cara. Eu preciso vender CD. Preciso vender CD. O Espírito falou assim, meu filho do céu, como é que você desviou tão rapidamente? Eu te chamei para vender CD? Eu te chamei para produzir CD? Ou eu te chamei para compor e para tocar pessoas com essa música?
Cara, acabou, cara. Cheguei lá, só que tinha um problema. E foi um desafio à minha fé. Cheguei lá na MK, frente a frente com a Evelise, e falei assim, dona Evelise, cara, eu acabei de assinar um contrato, renovando o contrato por mais 3 trabalhos. Cara, eu tinha acabado de renovar o contrato assinado. Para fazer o 15, 16, Mais 3, fazer tipo 15, 16, 17, É. né? Tudo certinho, celebrado, foto, tinha revista deles, Sim. mostrou naquela revista deles, Enfoque gospel. Enfoque Gospel. Aí eu chego pra ela e falo assim, cara, olha só, como é que a gente pode fazer? Meu filho, o que você quer falar pra mim? Eu queria saber se a gente poderia sair da MK. Você sabe que tem uma multa, né? A multa era baratinha. Se eu tivesse te conhecido antes, Renan, você ia resolver o problema. Era 1,5 milhão. Era R$ 1,5 milhão. 1,5 milhão. 1,5 milhão. Falei assim, dona, beleza, mas eu não consigo pagar, cara. Como é que ele vai fazer? O que aconteceu? O Adoração 14 não teve o mesmo sucesso que o Adoração 13 teve, que foi um novo, que é essa disponível em Sim. tuas mãos, Deus fará um caminho e tal. Então eles perceberam que a gente estava assim, em queda. Tá? Eu assim, não, tudo bem, eu vou liberar. Vou liberar. Aí fui eu que senti o que minha mãe sentiu quando eu saí da MK, 1 tonelada de peso saindo das minhas costas. Porque ali é um esquema, né, cara? Querendo ou não querendo, você entra num esquema. Sim. Não estou dizendo que as pessoas que estão lá. Eu me mantive 5 anos lá com integridade. Mas assim, mas reconheço que me distrai. Sabe quando você perde a rota assim um pouquinho? Aham. Tá? E você na frente, quando você vê lá na frente, você está muito distante. Mas foi legal. Então, aí logo depois disso, eu gravei o Brisa Suave. Ouço o som da Ai, eu sua amo voz essa. falando. E depois disso, o Incendiando Corações, que foi uma resposta a essa oração. Né? Foi legal pra caramba. Que Semelhante a ti, que Semelhante a amor é ti. esse? que Né? coisa assim. E você Águas falou profundas. de uma coisa, né, em relação ao seu tempo ali, né, de você ter que escolher um lugar para estar como pastor, né, ali integralmente na igreja. E eu lembro de você contando essa história, porque até então você era reconhecido também como bispo da Sara Nossa Terra. Exatamente. Bispo internacional, lá, fazia parte do Conselho Isso. dos Seis, como a Isso gente aí. conversou aqui. Isso aí. E você foi para uma igreja, lá do pastor Maurício Fragale, nova igreja, em que tudo mudou. Conta pra gente como é que foi essa mudança para você, né? Porque automaticamente a galera, né, olhava para isso, né, e tinha algum nível de status e tal. E o que aconteceu? Pois é, foi a coisa interessante. Eu não decidi caminhar com o Maurício assim, imediatamente. Foram 9 meses. E a gente mesmo conversou e entendeu que era um namoro. Vamos namorar. Então, de abril de 2003 até janeiro, e foram exatamente 9 meses, né? Foi o tempo de uma gravidez, até de uma gestação, né? De 2004, eu já estava fora da Sara, mas eu estava buscando entender o que Deus queria. Cheguei aí na Vineyard, um tempo com o Manga, tentando entender e tal. Fui numa outra igreja chamada Emanuel, recebi 5 propostas, uma delas muito indecente, financeiramente falando, mas muito indecente, porque era para eu mudar para São Paulo, para morar no Morumbi, para ganhar salário de executivo, para minha filha estudar na faculdade que ela quisesse e escolhesse. Então, assim, e eu teria um centro de adoração naquela igreja, onde eu estaria dando aula e formando novos líderes. Quer dizer, assim, cara, mas eu não sentia a direção do Espírito, Uhum. tá? Então, outra era no Paraná, outra era nos Estados Unidos, com green card e tudo. Então, cara, Adolescente. essa foi a mais de todas, né? Essa foi a mais de todas. E 2 aqui no Rio de Janeiro, né? Uma com um pastor de Campo Grande, da Igreja Batista,
E o outro com o Silmar Coelho, que estava levantando uma igreja chamada Igreja Viva, com os filhos dele, queria que eu fizesse junto, tivesse Certo. junto lá, né? Era aqui mais ou menos. Taquara. Aqui, Você na né? Taquara. Taquara. Cara, e eu continuei lá, né? E sempre orando com a minha esposa, até que a gente foi. Maurício, olha só, estamos aqui. Bené, eu não tenho condições de te oferecer salário nenhum. Eu falei, cara, eu não estou te pedindo nada. Estou aqui por uma visão. E realmente foi isso que aconteceu. Passado 2 anos, eu fui reconhecido como pastor, né? E depois disso, ele começou a me dar uma ajuda de curso e pá. Sei que uns 3 anos depois, 5 anos depois que eu tinha saído da Sara, é que eu fui novamente ser um pastor com salário, tá? E foi até interessante, porque eu nunca pedi, nunca, jamais na nossa conversa isso era pauta, né? Era tema. Mas ele me ligou um dia e falou assim, Bené, o quanto você precisa para poder não precisar de viajar tanto e sair tanto para a obra extralocal, né? Aí foi que a gente começou a compor ali um salário, alguma coisa que me desse alívio, né? Ele falou assim, veja bem, eu não estou dizendo que você não possa sair. Eu só queria que você não fosse obrigado a sair. Legal isso, né? Uhum. E quando eu entrei lá, ele falou assim, cara, o que eu posso fazer pelo seu ministério? Eu reconheço o seu ministério. Então aí ele deu espaço, a gente gravou Brisa Suave lá, gravamos Incendiando Corações lá, gravamos Um Lugar Mais Alto lá. Sim. Então, aí depois desses 3 trabalhos, que foram o Lugar Mais Alto foi o meu último, em 2012, quer dizer, já tem 11 anos isso, eu comecei a trabalhar com a Nova Igreja Music, né? Produzindo junto com o Duda, investindo no Nova Igreja Music. Sempre ao meu lado, Solo da Graça primeiro, depois sempre ao meu lado, Mergulhar no Seu Amor. E aí também começou a ter uma mudança, né? Aí No cenário- já não era mais CD, era EP, aí depois já não era mais streams, eram clipes, eram vídeos, aí a coisa mudou. Tanto é que hoje o físico Não existe não mais. existe mais, tá? E que mudança, assim, né? Você viver, né, toda essa fase e praticamente hoje você não tem mais de repente, o glamour, né, que o mundo gospel, né, o mercado gospel, o mercado fonográfico, né, ali, né, te impelia ali, né, colocar, É. não, tem que ter isso, né? Hoje você tem paz no seu coração para fluir naquilo que Deus te direcionou e te colocou. A melhor coisa do mundo, cara, ao meu ver, na minha situação, é não ter fama. No seguinte sentido, cara, eu posso ir num shopping, talvez um ou dois vão me reconhecer, tá? Mas, cara, eu tava num restaurante esses dias, né, junto com o pessoal da Nova, e me aparece lá o Felipe Melo, que acabou de ser campeão Graças a Uhum. da Deus. Libertadores do Fluminense aí. Parabéns, né? E, cara, ele mal conseguiu chegar lá no lugar dele, tanta foto, tanta coisa. Eu falei, pô, que bênção que Deus me guardou disso, né? Tá? E é o Felipe Melo, não é nem o Cano. Porque se o Cano ele ia fechar o restaurante, se fosse o Sim. Cano, Claro que ia né? fechar o shopping. ia fechar o shopping ali, né? O Diniz, né? Mas eu, assim, eu acho muito bom ter um certo anonimato É maravilhoso. e, cara, ter uma família, poder voltar para casa em paz, e ter, sabe, ter filhos, ter netos, ter uma igreja que me honra demais. Eu sinto muito honrado dentro da estrutura da Nova Igreja, ter outras igrejas com as quais a gente tem comunhão, né? O Elinho da academia, o André aqui da Nova Vida, a família da fé. Vamos lá, pode falar. Aliás, diga aí, André. Autor, quem deu a ideia pra gente do nome Família da Fé foi o Bené. Ai, que legal. O Bené participou desse momento de transição. A gente estava saindo de um grupo, começando um novo. E ele falou: olha, vocês têm uma ligação familiar muito forte com a liderança ali, muita gente da família. Vocês enfatizam fé. E a expressão família da fé é bíblica para apontar justamente. Ele colocou tudo isso e eu levei para a mesa já. Todo mundo concordou que era um excelente nome, é o que a gente carrega até hoje. Eu lembro que você falou Então, assim, não foi carne nem sangue não que tu foi. revelou. Glória a Deus. Foi muito bom. Mas assim, cara, então a gente tem como. Eu tenho entrada esses dias, cara, eu fui recebido com tanto amor e carinho na Catedral Presbiteriana, que o cara falou assim para mim, Bené,
considere que é a sua segunda casa. A gente queria que fosse a primeira. Mais um convite. Não é legal? É, mas mais um convite. Tá, esse foi mais um. Aí, em seguida, eu falei que eu fui fazer um podcast na Maranata, Sim. o Paulo Brito, né? Que acho que é a Igreja Evangélica Missionária Maranata, eu acho que é o nome todo. E depois ele agradece e me coloca assim, cara, se por acaso um dia você precisar de alguma igreja, sabe, a gente quer te apoiar. Então assim, cara, a gente quer te receber. Eu sei que você está muito bem na nova, né? Aquela coisa assim. Então é muito bom isso, né, Renan, Edilene, assim, é muito bom a gente ter esse carinho, essa honra. Cara, alguém que veio lá, para alguém que nasceu como eu nasci, né? Lembrando de toda a sua trajetória, Que- né? Porque eu, Te tirei de trás das malhadas. poxa vida, né? Assim, é importante a gente acreditar na gente, assim, a gente se vê com os olhos de Deus. Na verdade, a mudança é você se ver como Deus te vê. Se você consegue se ver como Deus te vê, cara, isso vai fazer a grande mudança na sua vida. Não interessa como seu pai se vê, tá? Não interessa como seu pai te vê, sua mãe. Eu tive algumas pessoas que me encorajaram. Eu tive nessa crise que eu estava quando a minha esposa perdeu o bebê, e eu estava nessa luta. Eu tive um pastor, eu estava em disciplina, cara, eu tinha saído da igreja, eu estava mal. Eu saí da igreja, assim, saí Do ministério. do ministério. Estava frequentando mal, mas estava assim. Muita coisa vindo, né? Nesse período que, depois dessa oração, Senhor, eu quero compor músicas do teu coração. A tal da oração oficial, né? Aham. O negócio virou assim, ó, Oração redemoinho. perigosa. Eu tive um pastor que chegou para mim e falou assim, cara, eu acredito no seu ministério. Cara, isso foi tão importante. Ele não sabe disso. Ele não sabe disso. Mas como aquilo foi importante, alguém acreditar em mim, eu falei assim, eu acredito no seu chamado, eu acredito no seu ministério. E aí Deus levanta essas pessoas. A Bíblia diz que Jesus foi tentado, né? E Marcos diz que ele estava no meio das feras, mas era consolado pelos anjos. Então Deus levanta esses anjos no meio das feras que querem te comer para poder consolar, para dizer, cara, olha só, eu tenho planos para sua vida. Amém, amém. Então a gente já está caminhando para o final. Que E eu queria pena. fazer Por uma favor. pergunta. Qual foi a sua última composição? Você tem alguma aí que a gente... Meu Deus do céu. Eu tenho uma composição que se chama O Último Adão. Será que tem um violão aí que a gente possa... A gente providencia. O meu mesmo, tem lá. Então, enquanto tá pegando o violão, eu só queria lembrar que a gente conversou aqui. Você pediu para lembrar da história de quem você venceu no No basquete. campeonato. Foi campeonato. Pois é. Que foi campeão nacional. Uma história muito interessante. Olha só. A Confederação Brasileira de Basquete, CBB, ela sempre patrocinava o campeonato infantil entre os estados, o campeonato juvenil e o campeonato adulto. Mas não sei por que deu na cabeça dela de fazer um entre o infantil e o juvenil, que era o infanto juvenil. Tá? Fez ali. São Paulo não quis participar. Porque São Paulo, gente, São Paulo ganhava todas. A briga era para saber quem ia ficar em segundo. Aí nós levamos esse campeonato para. Obrigado, querido. Nós levamos esse campeonato para Goiânia. O campeonato foi em Goiânia, foi juvenil. E nós fizemos a final contra o Rio de Janeiro. Contra os cariocas. Ganhamos de 4 pontos. Ganhamos de 4 pontos. 4 pontos no basquete é bem pertinho, né? Exatamente. Acho que você falou que tinha ganhado do Flamengo. Não, é porque era de estado, né? Então, assim. Eu fui criado por seu amor. Eu fui formado no seu coração. Soprou dentro de mim fôlego de vida e eu vivi. Meus olhos se abriram, eu vi a sua face. Meu coração se abriu e eu recebi a
glória do Senhor. Mas um dia eu ouvi estranha voz que me dizia: você não precisa mais de Deus. Acreditei e escolhi te abandonar, e no jardim eu não pude mais ficar. Mas você não me abandonou, e o teu grande amor desistiu de mim. Seu filho amado ao mundo veio como o último Adão. Naquela cruz morreu por mim, me deu perdão. Estou em Cristo, fui redimido, e novamente eu vejo a face do Senhor. Meus inimigos foram vencidos, e novamente eu tenho a glória do Senhor em meu coração. Exclusiva. Última. Primeira mão, hein, gente? Primeira mão. Primeira mão. E aquela unção para compor músicas que vão ao coração, o Santo dos Santos continua. Pois Vivo. é, cara, Amém. assim, é incrível. Até com melodias tão simples, né? Eu acho que aí é algo que... Eu acho que é o que mais funciona, sabe? Exatamente. A simplicidade e a profundidade por causa da unção. E foi o que aconteceu agora aqui. Glória a Deus. Encheu nosso coração mais uma vez. É uma música interessante porque é a história do homem, Sim. né? A história do... É como se o Adão estivesse cantando, aí entrou o último Adão, né? Até a gente vai ter que explicar essa questão de Adão e último Adão, porque é uma expressão que aparece uma vez na Bíblia, em 1 Coríntios 15, né? Quando Paulo fala que Jesus, ele era o segundo homem e o último Adão. O primeiro homem da terra, o primeiro homem terrestre, e o segundo homem do céu. Sim. O Adão e o último Adão, né? Jesus como sendo o último Adão. Então Perfeito. bem interessante. Estou pensando em colocar o nome da música de Último Adão. Bom nome. Fala sobre Muito redenção. bom. Gente, mas obrigado pela pergunta, né? muito bom. Dilane, Muito pelo bem. ponto. Muito obrigado pelo seu Renan carinho. do céu, isso aqui é muito bom. Vamos fazer 3 tendas aqui, gente? Vamos. Obrigado pelo seu carinho. Obrigado por compartilhar com a gente sua história tão poderosa, Foi mesmo. Amém. cheia de ricos detalhes que nós precisamos olhar para isso e construir também a nossa Vai ter vida. parte 2, parte 3, Então, não. por favor, Vai. né? Vai Olha, Falar eu com... sou ousado, hein, Dudu, gente? Sou por ousado, favor, hein? já marca, meu filho. Valeu. Como enriqueceu nosso coração esse tempo? Amém. Como foi importante a sua trajetória, é de fato vida na vida, né? A sua vida na nossa vida. Aqui, Legal. de uma forma que a gente possa aprender com isso, né? Com tudo que você foi vivendo e construindo. História de perdão fantástica. Meu Deus do céu. Eu acho que muita gente, vocês vão ser É. impactados, estão sendo impactados aí. Amém. Mas, obrigado. Sinta-se em casa Eu sinto que aqui. Eu queria muito que você nos visse aqui como a sua segunda casa. Eu queria que fosse a primeira. Muito bom. legal. Eu sei que você está bem lá na nova. Olha só, gente, que Mas carinho. pode sempre. Muito obrigado, André. Obrigado mesmo de coração. Obrigado, Renan. Obrigado, Edilane. Obrigado, Dudu, Sofia. Sofia tá ali, ela é a mais quietinha de todas. Né? Gente, glória a Deus, né, pela vida na vida e sucesso, né? Mais outras tantas entrevistas impactantes aqui. Mas eu também fui impactado, porque cada vez que a gente lembra, a gente compartilha isso, o coração aquece, né, Renan? O coração aquece. Sucesso no ministério de vocês, sucesso aí, mais sucesso, né? E eu sei que às vezes o sucesso que vem de Deus, ele não é exatamente o sucesso do mundo, né? Eu costumava dizer o seguinte, que as músicas que tocam aqui na rádio da terra, às vezes não tocam na música lá do céu. E as músicas que tocam lá, às vezes não tocam aqui, né? Porque sucesso para Deus não é exatamente você ter fama, você ter projeção e ser promovido.
Acho que até cabe. Eu não sou contra alguém que alcance isso, né? A gente olha para como é que chama aquele cara lá dos Estados Unidos, gente? O Michael W. Smith, né? Uhum. Um cara que marcou tanto, que teve tanta projeção, e tantos outros, né? Eu acho que tem o seu lugar, tem o seu espaço, mas sucesso que te afasta de Deus, que te afasta da casa de Deus, que interfere na sua relação familiar, cuidado com esse sucesso. Isso não é sucesso. É aquela frase, famosa frase, né? Não há nenhum sucesso que justifique uma família quebrada, né? Um ministério manchado, porque existe uma linha tênue entre a bênção de Deus e o orgulho. O orgulho. Porque você é tão abençoado. Cara, Deus abençoou Lúcifer, cara. O cara era muito abençoado, mas até que se achou iniquidade em ti. E essa iniquidade foi exatamente o que essa música diz, né? Você não precisa mais de Deus. Até que um dia eu ouvi estranha voz que me dizia: você não precisa de Deus. Acreditei e escolhi te abandonar. Então, assim, não vamos perder o foco. Bené Gomes quase perdeu o foco? Sim. Eu acho que tem uma hora que você fica assim meio entorpecido com o sucesso, meu ministério, tá? A minha igreja. E aí, cara, quando você começa a agir de um modo como se você fosse o dono da verdade, você já tá longe há muito tempo. Tá longe há muito tempo. Então, esses cuidados, né, Renan, que a gente vai tomando, e a gente pode ser exemplo para uma nova geração, que não precisa de trilhar esse caminho, sabe? Deus vai abençoar, você vai ter com abundância tudo que você precisa, inclusive financeiramente. Deus é bom, ele é bom em honrar. Ele é bom em honrar. Eu lembro quando eu saí, só uma última coisa, que quando eu fui sair do emprego secular, eu falei: Deus, é a tua vontade, porque o senhor sabe que eu tenho uma visão de prosperidade, cara. E foi uma das razões que eu falei para o meu pastor: pastor, eu não vou ser, o senhor pode até me colocar como pastor, mas não me peça para ser tempo integral, né? Na época que eu fui sendo reconhecido. E nessa época, então, Deus falou comigo: você acha, Bené, que eu pago menos do que Faraó? Isso foi o que Deus falou no meu coração, para que eu pudesse ter a certeza que era o momento de eu sair com 30 anos de idade, para me tornar tempo integral, né? E já fazem 34 anos. Uau. Já estou para aposentar, né? Quase, né? Não, na velhice darão ainda fruto, né? Isso aí. Serão cheios de Amém. teima e Isso verdor. aí. Valeu, gente. Amém. Meus queridos amigos, que bom que você ficou com a gente até o final. Compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de seguir a gente no Instagram, né? E de colocar aqui nos comentários o que você tem achado do nosso podcast. A gente quer ouvir você, a gente quer ler e interagir com você sempre que a gente puder, tá? Deus abençoe você e até A próxima. a próxima Vida na Vida. Tchau, gente! Tchau, tchau. Tchau.